Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Neste lar, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que nos acompanham aqui agora pela 100.5, também pelo site, e você que vai nos acompanhar aí pelo RBT Plus posteriormente, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês, tá bom? Graças a Deus, mais uma quinta-feira a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês, servindo como instrumento para transmitir a palavra do Senhor para vocês. É sempre uma bênção. É um motivo de alegria para a gente estar aqui com vocês, né? E eu quero convocar vocês, aos nossos ouvintes que já fazem parte da programação, que é a audiência frequente, sabe que a gente sempre inicia orando, consagrando tudo que nós vamos fazer aqui ao Senhor. E você que está ouvindo pela primeira vez, você pode participar conosco da oração. A palavra de Deus é muito enfática quando fala que se houver concordância entre dois ou mais, e se aquilo que a gente pede está de acordo com a vontade de Deus, vai ser concedido. Então quero abençoar a vida de vocês, eu quero concordar com a bênção de Deus na vida de vocês, e também quero consagrar essa programação para que tudo que a gente venha a desenvolver aqui seja a vontade do Espírito de Deus e não a vontade da carne do homem, tá certo? Então, você que está em casa, que quer orar, que crê, que pode, você que está na rua também, você que está em algum espaço que você possa ligar a sua fé junto com a nossa, eu quero concordar com a bênção de Deus sobre a tua vida, tá bom? Quero orar por todos os profissionais que trabalham na noite, que estão nos ouvindo, né? Os policiais, as pessoas da saúde, os vigilantes, os garis, enfim, as famílias que estão conectadas conosco através do rádio, as pessoas que ouvem de outros estados do Brasil através do site, tá bom? Eu quero concordar com a bênção de Deus na vida de vocês, né? E também faço o seu clamor, porque cada um vive uma situação diferente e cada um tem um motivo, tem uma motivação, tem um propósito para colocar diante de Deus. E eu acho muito importante, eu acho muito válido quando tem muitas pessoas juntas orando, que você apresenta o seu propósito ali para Deus, porque é um ambiente espiritual de concordância, de fé, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração e vai dar resposta em tempo oportuno, tá bom? Então, você que está em casa agora, que pode orar, eu quero que você ore conosco agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, meu Deus, para colocar a nossa vida diante da Tua presença, te apresentar essa programação, apresentar nossa vida, nossas súplicas, nossas causas, nossos clamores, Pai, expor diante do Senhor, colocar a situação diante do Senhor. Tem muitos irmãos orando agora e cada um, meu Deus, tem uma causa específica e o Senhor tem a plena capacidade de ouvir a todos nós orando ao mesmo tempo e não se confundir entre as vozes, entre os pedidos. E o Senhor pode atender a todos porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, é onipresente, o Senhor está em todos os locais, o Senhor sabe tudo que a gente vai falar antes que a gente fale. E o Senhor tem o poder para realizar, Pai, conforme a gente pede. E nessa hora, meu Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque a gente sabe o que a palavra diz, que não há homem justo que peque e que faça o bem, que não peque. E nós sabemos que temos pecado, mas te pedimos, nos perdoa, segundo a tua grande misericórdia, Pai. E nos cobre com a tua graça nessa hora, para que a nossa voz seja ouvida e o nosso pedido seja atendido, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai,
Vem em favor dos teus servos que oram agora junto comigo, Pai. Essas pessoas que esperaram a semana inteira para chegar quinta-feira, para ter esse momento aqui na tua presença, meu Pai, escuta a voz, contempla, Pai, a situação de cada um. É situação de saúde, é situação no casamento, nas finanças, na família, é muita coisa, Pai, um tempo de muita tribulação nós estamos vivendo, Pai, não só aqui no Brasil, na Paraíba, mas mundo afora, Pai, são muitas tribulações que o povo tem vivido, muitas coisas, Pai, que o teu povo tem enfrentado, muitos ataques, meu Deus, e eu te peço, por todos que oram agora, meu Pai, tenha misericórdia dos policiais militares, Senhor, que saem para fazer o seu trabalho, dar o seu plantão, numa tarefa muito arriscada, Senhor, livra, Pai, tem misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão enfermos, pelas pessoas que estão no hospital, Senhor, desenganados, que receberam um diagnóstico, Pai, bombástico, Senhor, mas o Senhor pode reverter, Pai, nós concordamos, Pai, com a cura sobre a vida dessa pessoa, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai, dos casais, das famílias, meu Pai, do teu povo em geral. São muitos pedidos, são muitas mensagens que chegam aqui no WhatsApp, Senhor, de pessoas angustiadas, desesperadas, e eu não posso atender a todas, mas o Senhor pode, meu Pai. Contempla a situação do teu povo, Pai. Tem misericórdia, abençoa, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço por esse povo e quero te pedir uma bênção especial pelos ofertantes dessa programação, Pai. Um povo que, além de todas as lutas que enfrentam, Pai, se dispuseram a combater também aqui nessa rádio, enviando suas ofertas para que essa programação continue no ar, Pai, continue alcançando pessoas. Então envia a bênção especial dentro da casa dos ofertantes agora, Pai, na saúde dos ofertantes, na vida espiritual dos ofertantes, eu te peço, meu Pai, e te peço, fica conosco, consagramos todos os equipamentos ao Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui está consagrado ao Senhor, para que o Senhor possa nos inspirar e nos usar como instrumento para abençoar a vida do teu povo. Fica conosco, abençoa os maqueróis, Raquel Maroja, Pai, estes que abriram as portas dessa rádio, para que a tua palavra, Pai, aqui seja pregada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, que nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Quem está em casa, concorde e crê, diz amém. Amém, glória a Deus, que assim seja, que o teu clamor, ele seja ouvido diante do Senhor e que Deus venha conceder a tua petição, né? Não tem coisa melhor do que a gente sair da oração com aquela convicção de que a oração da gente foi ouvida, porque quando a gente tem essa convicção, a gente se acalma, porque muitos motivos que a gente chega na presença de Deus para apresentar em oração são motivos que nos traz peso, angústia, né? Que está nos sufocando, e a gente recorre a Deus, né? Em busca de um milagre, de uma solução. E quando a gente sai da presença de Deus com a certeza de que a oração chegou lá, a gente acalma. E muitas vezes a gente não sai com essa certeza e a gente continua angustiado, né? Com muitas pessoas que falam comigo, são ouvintes da rádio, que conta a sua história, pede ajuda, e a gente ora, muitas vezes até pelo WhatsApp a gente ora ali, e a pessoa ainda continua angustiada, porque não há uma convicção de que a oração chegou ao céu, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes, e o que acontece é que quando a gente sabidamente está vivendo uma vida em desconformidade com a palavra de Deus, ou seja, a gente está fazendo coisas que não agradam a Deus, a gente sabe que a oração da gente não vai ser ouvida, né? Então, orar por orar não vai ter efeito. A gente tem todo um processo, a gente tem que alinhar a vida da gente, a gente tem que estar com a vida na presença de Deus. Eu não estou falando de você ser perfeito, né? Porque se fosse assim, ninguém poderia orar. Eu estou falando de você ter uma consciência limpa para com Deus e estar vivendo uma vida de fé, uma vida sacrificial, colocando sua vida na presença de Deus, tentando caminhar de maneira que agrade a Deus, né? Então, muitas pessoas que não têm essa convicção, não conseguem o alívio, não conseguem a paz através da oração, é porque ela tem a consciência que a vida dela não está reta com Deus. Então, a gente tem consciência. Só aquele pessoal que tem a consciência cauterizada, né, que vive uma vida errada, e muitas pessoas dessas estão nos púlpitos das igrejas, e a pessoa tem uma vida errada. Por exemplo, tem muita gente aí que encontrou no evangelho uma fonte de riqueza e saiu da pobreza para a riqueza, pregando igreja, cobrando cachê, cantando. E tem muitas pessoas dessas que falam que oram com Deus e que tem paz porque acreditam que a oração chegou no céu. E
uma pessoa dessa, ela tem a consciência cauterizada. Por quê? A gente sabe como que Deus abomina isso desde o Antigo Testamento. Você fazer daquilo que é sagrado, você fazer das coisas espirituais uma fonte de lucro. Vocês observam que Geazi, o moço de Eliseu, ele fica leproso por aceitar pagamento pelo milagre feito, pela ministração do profeta, né? Então, a gente sabe que Deus abomina isso. Então, tem pessoas sim que têm a consciência cauterizada, que vivem a vida errada e fala que Deus escuta ela, conversa com ela, mas a gente sabe que biblicamente isso não existe. Então, se você orou agora e você continua angustiado, angustiada, procure alinhar a sua vida. Muitas pessoas estão vivendo situações assim, dizem assim: pastor, ore aí por essa causa. E são pessoas que estão desviadas, são pessoas que estão dentro de uma igreja desviada também, porque tem esse tipo de gente, pessoas que estão vivendo em desconformidade com a palavra de Deus, e elas jogam a causa delas para que outras pessoas orem, elas terceirizam. E isso é uma irresponsabilidade espiritual que vai trazer danos. Então, pessoal, o que eu sempre recomendo aos irmãos da nossa igreja, ao pessoal, gente, alinha a vida, bota a vida no altar, vai buscar a Deus, para que o próprio Deus possa resolver a tua situação e também que você se torne um instrumento para ajudar outras pessoas. Porque, eu vou falar uma coisa, os poucos ministros de verdade que ainda existem, pastores, mulheres de Deus, obreiros de verdade, essas pessoas estão sobrecarregadas. Por quê? Porque é muita gente dentro da igreja vivendo do pecado, pessoas fora, e o povo joga os problemas, os motivos de oração sobre essas pessoas, para que elas orem por muita gente, aconselhem muitas pessoas, entendeu? E aí tem poucas pessoas para Deus usar. E a grande maioria do povo que está na igreja são falsos profetas, essa é a verdade. Então, queridos, vamos alinhar a vida, vamos colocar a vida no altar, tá? Para que Deus possa responder. Vocês lembram de Elias? Vocês lembram o que foi que Elias fez antes de orar para que Deus respondesse com fogo? Elias alinhou o altar, ele consertou o altar. Então vamos consertar o altar. Muitas vezes o altar tá com problema, há uma fenda, o altar está desestruturado. Vamos consertar o altar para a gente orar. Porque quando a gente vai orar com o altar desconsertado, a consciência da gente nos acusa, e até o diabo também nos acusa, e a gente sai da oração mais angustiado do que antes quando orou, né? O bom é quando você ora e sai dali convicto de que a oração chegou no céu e que Deus vai tomar uma providência. Então aquele problema que estava te sufocando, te matando, ele encolhe de tamanho e você sai dali certo da vitória. Então o objetivo da oração é esse, é a gente se comunicar com Deus e obter o favor dele através da súplica, do clamor, da intercessão, tá certo? Então, querido, faz isso aí, alinha a tua vida hoje, né? Aproveita esse momento aqui da programação, escuta tudo que Deus vai falar aqui, alinha a tua vida. A gente tem um quadro Socorro Vem do Alto aqui tremendo, que fala de relacionamento, vai ser muito forte aqui, entendeu? É uma situação aqui bem complicada e vai falar com muita gente, porque o que está acontecendo aqui no relacionamento aqui desse irmão é o que acontece aí com muita gente, e vai falar com muita gente isso aqui hoje, tá? Então alinha a tua vida, escuta esse quadro Socorro Vem do Alto, ouve aqui os profetas da última hora, que eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu povo. Nós não viemos aqui em vão, e você também que está aí, não ligou o seu rádio, não conectou aí no site, e também não está aí agora no YouTube, né, que você vai ouvir posteriormente, em vão. Você está aí por um propósito de Deus, tá certo? Então, fica com a gente aí, a programação tá muito boa. Deus tem muita coisa para fazer aqui hoje, tá bom? Fica atento, não dorme, não cochila, fica na torre de vigia, esperto, alerta, para o que Deus quer comunicar ao teu coração, a tua alma, ao teu espírito, tá bom? Pessoal, eu quero só aqui manifestar o meu agradecimento aos ofertantes, aos irmãos e irmãs que enviam suas ofertas para a gente poder custear aqui os nossos horários de rádio. Eu fico muito feliz, né, de todos os meses, durante muitos dias dos meses, os irmãos irem mandando suas contribuições com muito carinho, com muita fidelidade, né, com muita responsabilidade, porque são pessoas que têm maturidade, os ofertantes, e eles entendem que eles fazem parte do programa, né? Não é porque eles não estão aqui, propriamente dito, aqui nesse estúdio, com o microfone na mão, que eles não fazem parte. Pelo contrário, eles fazem parte e há um galardão muito grande para eles.
é porque eles têm feito para Deus, não é para mim, não é para aparecer para ninguém, eles não aparecem, não mandam abraço aqui para ninguém. São pessoas que têm um nível de maturidade excelente. Queria que todos congregassem lá na igreja, seria muito bom congregar com todos os ofertantes, porque são pessoas de um nível de maturidade incrível. Tem pessoas aqui que ofertam há 4 anos seguidos, sem falhar um mês, né? Enfim, isso é uma coisa que Deus preza. E eu quero manifestar aqui publicamente o meu agradecimento diante de Deus, diante dos homens, por todos os ofertantes, né? Porque esse programa aqui só tem salvado, só tem libertado, instruído, doutrinado por causa dos ofertantes, não é por causa do pastor Josué. O pastor Josué, ele é um instrumento, entendeu? Mas a linha de frente da programação quem faz são os ofertantes, não sou eu, são eles que fazem. Em outro tempo eu comecei pagando o meu bolso, eu fazia a linha de frente e também estava aqui, atacando, pregando. E agora esse pessoal faz a linha de frente. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a vocês, cada um de vocês são ofertantes. Eu quero abraçar vocês, né? Quero agradecer e lembrar que sempre nós, eu e os irmãos da igreja, a gente faz menção de vocês nas orações, porque vocês são muito importantes. O evangelho está sendo semeado em mais de 80 municípios da Paraíba e também através da internet, por causa das ofertas que vocês enviam, que a gente faz o custeamento dos nossos horários aqui, paga todos os meses para poder estar aqui, né? E à medida que esses ofertantes aumentarem, nossa programação também vai aumentar aqui na rádio. É isso que eu profetizo, é isso que eu tenho orado, porque é uma carência muito grande de programações que preguem a palavra, que ensinem a palavra, que instruam as pessoas. Agora há uma profusão muito grande, um volume enorme de programações que não tem palavra, de pessoas que passam a noite inteira mandando abraço para esse, para aquele, falando que foi na casa do outro comer, comeu isso, comeu aquilo e tal. E essa é a reclamação da maioria dos ouvintes e também o prestígio dos ouvintes com essa programação, porque eles falam, aí tem palavra, tudo que vai ser falado, desde a introdução de um programa até o fim, é Bíblia, é versículo bíblico, é ensino, é doutrina, traz conhecimento, é um discipulado, é como a irmã Carla, acho que comentou, acho que foi antes de ontem no canal do YouTube, disse, esse programa ele é um estudo bíblico dentro da casa da gente, né? Para quem quer realmente aprender a palavra. Então, eu só tenho a agradecer aos ofertantes. Tudo isso é possível, mas é porque Deus levantou essas pessoas. E você também pode se tornar um ofertante. Se você tem sido abençoado, você pode abençoar. E quero só te falar do princípio do reino de Deus de compartilhamento. Nós não somos donos de nada. Deus é dono de tudo e Ele confia a nós muitas coisas. E aí um dia Ele vai julgar a gente por aquilo que a gente fez com o que Deus confiou. Até você que não é crente, que tem alguma coisa, foi Deus que te permitiu ter, e um dia você vai ser julgado pelo que você fez com o que você tinha nas suas mãos. Então tem pessoas que têm o seu dinheiro, vão fumar maconha, cheirar pó, se prostituir, para motel, adulterar, vão comprar drogas, vão beber, vão fumar cigarro, enfim, vai fazer uma série de coisas. Tem gente até que usa o seu dinheiro para pagar alguém para matar outro, entendeu? E um dia você vai ser julgado por meio daquilo que você fez com os recursos que você tinha, né? Então cada um vai ser julgado. Imagino eu o galardão, o prêmio que terá para quem pegou o seu dinheiro, suado, sacrificado, e investiu numa programação para salvar outras pessoas. Eu tenho certeza que aqui na Terra seu galardão vai ser grande e maior ainda será no mundo vindouro. E também imagino você que pegou seu dinheiro e só praticou desgraça com ele. O julgamento você vai ter. Sua vida aqui deve ser horrível e no mundo vindouro vai ser pior. Porque a vida de quem usa droga, se prostitui, adultera, bebe, é viciado, aposta, enfim, vai para motel, faz todo esse tipo de desgraça, né? Fuma para destruir o seu próprio corpo. A vida de uma pessoa dessa é uma desgraça. A desgraça é a ausência da graça de Deus. A graça é o favor de Deus. Então, uma pessoa que faz isso, ela vive em desgraça. Entendeu? Então, a partir de hoje, aprenda a semear seus recursos naquilo que é bênção para a tua família e para as pessoas, né? Eu lá em casa, o nosso recurso é só para fazer o bem para a nossa própria família e para semear na obra de Deus, e é por isso que Deus tem nos dado graça e tem nos abençoado, e quero que você partilhe disso também, tá bom? Então, você quer se tornar ofertante da programação, você pode falar com a gente no WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834, 839-9105-6834, tá certo? Esse é o WhatsApp do programa, você anote aí,
você pode falar conosco, pedir oração, e esse também é o número aí que você pode se tornar ofertante, fazer parte desse time de pessoas responsáveis, batalhadoras e que entraram na linha de frente para fazer parte dessa programação com a gente, tá certo? Fale com a gente aí, existem múltiplas maneiras hoje de ofertar. Tem até irmãos e irmãs que não podem sair de casa por um ou outro motivo e nosso pessoal vai buscar oferta na casa deles, tá certo? Então, se você é uma dessas pessoas, pode falar com a gente, tá bom? E para quem usa o Pix, você pode usar esse mesmo número aí que eu dei e fazer a oferta através desse número, tá certo? 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Ele é a chave Pix também para você fazer. Você que não usa o Pix, fale com a gente, que existe múltiplas maneiras de você poder se tornar ofertante. E não pense no valor. Tem irmãos que falam, pastor, eu fiquei com vergonha de ofertar porque era pouco. Não, você não tem que ter vergonha, porque você tem que fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. Eu creio que é Deus que te convence, eu não conheço a tua vida. Então, quando você sente esse desejo, é Deus colocando no seu coração e o Espírito Santo buscando te convencer que você deve semear para que esse programa continue no ar. Só isso, tá bom? Então, no mais, pessoal, é isso. Eu quero agradecer, fazer agradecimento aos ofertantes, tá? E vamos dar sequência aqui na programação. A gente vai soltar a vinheta aqui do Quarto Socorro Vem do Alto. Em seguida, a gente já vem com a locução aí do Varão, né? Que agora a gente tá fazendo assim. Quando você manda sua pergunta escrita, a gente corrige, sintetiza ela para ficar pequena. E aí a gente vai e põe uma locução. Se for um homem, locução masculina. Se for mulher, locução feminina. Tem ficado bem melhor para a compreensão dos ouvintes, né? A gente sempre tentando melhorar aqui para que vocês possam absorver o máximo da palavra de Deus, tá bom? Então a gente vai soltar aqui a vinheta, em seguida já vem com a pergunta do irmão e aí eu já venho com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, Pastor Josué. Pastor, eu sou ouvinte assíduo da programação. Não perco uma quinta e reassisto na internet no dia seguinte. Tenho aprendido muito com a programação. Glória a Deus por sua vida e pelo programa. Pastor, eu vou direto ao ponto, sem muita enrolação. Veja bem, eu tive uma forte discussão com minha mulher. Ela falou que ia sair para fazer umas compras triviais. Entretanto, percebi que ela estava se arrumando demais para quem supostamente faria compras habituais. Nisso perguntei para onde ela realmente estava indo. Neste instante ela ficou muito brava. Começamos a discutir. Imediatamente peguei o celular dela. Vi algo que foi como uma facada no meu coração. Tinha uma conversa dela com um homem. O encontro já estava marcado e tudo mais. Me veio uma tristeza misturada com uma ira. Neste momento quebrei o celular dela. De imediato a família dela se voltou contra mim. Eles não estão dando a mínima para o que ela fez comigo. Eles estão revoltados por causa do celular. Isso é simplesmente absurdo. Pastor, não é a primeira vez que ela faz isso comigo. Da outra vez que ela me traiu foi gerado um fruto. Ela teve uma criança. Eu perdoei. Pedi forças a Deus para me reconciliar e seguir em frente junto com ela. Cuido da criança como se fosse minha. Sou totalmente apegado a essa criança. Minha mulher não valoriza isso, pois ela está fazendo a mesma coisa novamente. Eu cansei de tantas mentiras, chantagens emocionais. Ela vive falando que não tem forças para fazer absolutamente nada por causa das crises de ansiedade. Porém, para me trair, me apunhalar pelas costas, me fazer de idiota. Ela tem forças de sobra. Pastor, estou totalmente perdido e sem direção. Não sei o que fazer. Me ajude. Meu pesar é pelos meus filhos. Não sei se continuo nisso apenas para não ficar longe dos meus filhos ou se tomo uma atitude e sigo meu caminho. Me dê uma direção, Pastor Josué, por favor. Amém, pessoal. Tá aí a situação, né? É triste, é grave, né? Mas é como eu falei lá antes de soltar a pergunta, eu tinha falado que era um quadro que ia hoje impactar muitas pessoas, porque o adultério está presente mesmo dentro da igreja. A gente tem que ser realista a isso. Muitas pessoas hoje dentro da igreja, até no púlpito, vivem de adultério, de prostituição, tem essa conduta e a gente vê os escândalos aí, né? Então é uma coisa que vai englobar todo mundo. A gente está vivendo uma cultura assim que a sexualidade das pessoas, elas estão afloradas assim, porque
no mundo do marketing, dos comerciais, dos produtos, em tudo, na internet, nas redes sociais, há uma exploração muito grande da lascívia, da sexualidade. Então as pessoas estão inflamadas, né? E Romanos capítulo 8 vai falar que a gente só pode refrear os impulsos da nossa carne por meio do Espírito. E como é que a gente pode fazer isso por meio do Espírito? Se a gente buscar o Espírito de Deus, se a gente buscar viver uma vida espiritual. Paulo vai falar muito em Gálatas sobre essa coisa de andar no Espírito, né? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, no verso 16, que há uma batalha entre a carne e o Espírito. Tá havendo ali uma batalha porque a natureza do Espírito de Deus é uma e a natureza da alma humana é outra. E há uma batalha muito grande. E Paulo vai falar que se a gente viver no Espírito, se a gente andar no Espírito, a gente não vai satisfazer as paixões, os desejos que a carne tem, entendeu? Então hoje, como há toda essa exploração que eu falei, essa cultura da lascívia, da sexualidade, as pessoas andam afloradas em seus desejos, né? E tudo isso é um trabalhar cultural maligno, satânico, para que a gente tenha essa falta de uma série de princípios, porque você vê o caso aqui do irmão, é complicado que uma pessoa está vivendo essa situação, seja uma mulher, quem é que está vivendo isso, né? É muito complicado. Então a gente está vivendo isso só por meio do Espírito. Infelizmente, a cultura da igreja hoje também, isso é um trabalhar satânico, ela não vive uma vida do Espírito. A gente só vê as igrejas lotadas hoje se tiver jantar de casais, palestra, show, brincadeiras com jovens, gincana, entendeu? Essas coisas assim que atraem o povo, workshop, congresso, essas coisas. A gente não vai ver locais de oração, por exemplo, lotado de pessoas de joelho, pessoas orando. Hoje na igreja é tudo muito mais relacionado à música. As pessoas falam que quando se arrepiou ouvindo a música é porque está a unção de Deus ali. Eu vejo os comentários no YouTube, quando tem uma música gospel extremamente carnal, até uma música blasfema que humaniza Deus, e aí o pessoal, um ou outro sensato aparece ali num comentário fazendo uma crítica, e aí várias pessoas vêm em defesa do cantor gospel, do ídolo gospel, e vai dizer: essa música é de Deus porque eu me arrepio aqui quando eu escuto em casa. Eu sinto a unção de Deus. O povo não sabe o que é unção, nem sabe o que é a presença de Deus. Entendeu? Então os ambientes hoje de igreja, eles estão muito mais lotados por conta dessas coisas que o pessoal inventa. Esses dias me mandaram um vídeo aí de um pastor convidando os irmãos para investir, para comprar o ingresso para entrar na igreja, porque ia ter o jantar de casais, era com pregação e rodízio de pizza. Então você está lá sentado com a sua esposa e o cara lá fazendo piada no púlpito, né? Que geralmente esse pessoal que fala de casamento é assim, fazendo piada, e você comendo pizza. Isso é uma coisa extremamente carnal, né? É uma coisa extremamente carnal. A gente, quando é estimulado a viver uma vida espiritual, é uma vida de oração e de jejum. Os discípulos de Jesus em Mateus 17 não puderam expulsar um demônio e perguntam a Jesus o porquê. Ele fala: primeiro que vocês não têm fé, e segundo que vocês não podem expulsar aí, porque aí só sai para quem é espiritual. Em outras palavras, Jesus está dizendo por quê? Só sai com jejum e oração. Duas coisas que a igreja não sabe hoje: o que é jejum e o que é oração. O povo fala: vou fazer jejum de redes sociais. Isso não é jejum, gente. Jejum é ficar sem comer, entendeu? Então, essa situação do adultério, quando eu falo que engloba o povo, engloba mesmo dentro da igreja. É muito escândalo hoje, gente, é muita prostituição. Se Deus fosse revelar todos os escândalos de prostituição que existem hoje dentro da igreja, eu acho que todo mundo ia se desviar de tão escandalizado que ia ficar. Então é por isso que a gente está vendo aqui o caso desse irmão, né? E por isso que eu falei para vocês que ia falar com muita gente, porque de repente você pode estar numa situação que você não está adulterando, mas já está marcando o encontro, já está flertando com a pessoa, já está dando um certo grau de liberdade para uma pessoa, né? Tem mulheres que elas têm um comportamento assim, que é o seguinte: ela não chega explicitamente para falar que quer se envolver com a pessoa, mas começa a dar um tipo de liberdade, ela se veste de uma forma para provocar aquela pessoa, fala de um jeito provocativo, olha de um jeito provocativo, e ali ela acha que aquilo ali não é adultério, mas só o fato de já estar assim, isso já é o adultério, porque Jesus vai dizer em Mateus que aquele que olhar para uma pessoa, ele fala para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Da mesma forma, uma mulher que olhar para um homem assim. Então, a gente vive isso, pessoal. A gente vive um tempo muito difícil. Paulo fala lá em Timóteo, capítulo 3,
que o final dos tempos seriam tempos muito trabalhosos. E a gente está vendo esse tempo, né? Então, por isso que eu falei que esse caso aqui, ele ia falar com muitas pessoas. E também ele vai servir de um alerta para nós que somos casados, que estamos buscando andar na presença de Deus. Deixa só eu pontuar aqui algumas coisas, né? Porque ele relatou a situação e perguntou o que ele deveria fazer, né? Ele não deu nenhuma opção para a gente. Tipo assim, pastor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Ele não, enfim, ele quer uma direção, né? Muito embora eu saiba que muitas direções que nós damos, as pessoas não acolhem, né? Às vezes você já tem um pensamento fixo na cabeça e você quer que a opinião daquele pastor, daquele ministro, ela encaixe com a sua opinião. É mais para aliviar a consciência, né? Então, às vezes, quando o pastor ou o ministro responde o contrário, aquela pessoa ali, ela não vai fazer aquilo, né? Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero pontuar é o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 19, quando há um debate com os fariseus, é acerca do divórcio. E os fariseus, eles se divorciavam, tem essa prática, e Jesus vai dizer que desde o princípio não foi assim, que Deus fez uma mulher e não tinha essa coisa de separar. E aí eles chegam para Jesus e falam, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por quê? Eles queriam jogar Jesus contra o povo e o povo contra Jesus. Porque se Jesus falasse, na mente deles, eles imaginavam que Jesus ia falar que Moisés estava errado. Então Moisés para aquele povo era um Deus, para os judeus. E aí se Jesus falasse que Moisés estava errado, pronto, então Jesus ia morrer já ali, de pedrada, antes da crucificação. Então, quando Jesus fala que desde o princípio as coisas não eram dessa maneira, né, eles dizem, então por que Moisés permitiu repudiar a mulher e dar a carta de divórcio? Aí Jesus vai dizer assim, é por causa da dureza do coração de vocês, é porque vocês têm um coração duro, e ele permitiu. Ou seja, o homem tinha um coração tão duro, que Deus, para não matar, para não destruir aquele povo, deu essa permissão de repudiar a mulher. Mas só que aí Jesus vem e ele vai falar algo muito mais profundo. Depois que ele explica isso, ele vai dizer assim, lá em Mateus 19, você vai poder acompanhar isso aí, estudar na sua Bíblia, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, como a Bíblia, estuda a Bíblia. E aí Jesus vai falar o seguinte, ele vai dizer assim, ele permitiu porque vocês têm um coração muito duro, mas eu vou dizer uma coisa, Jesus, né? Ele fala, quem repudiar sua mulher, se não for por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, se não for por isso, e repudiar essa mulher, ou o homem também, tanto faz, mas é porque aquela cultura era muito mais machista, assim, os homens tinham um domínio realmente machista, eu não sou muito dessa coisa de feminismo, machismo, mas naquela cultura ali, a mulher era praticamente muda, entendeu? Então ela nem falava nada. Mas hoje a gente já tem casos que a mulher manda o marido embora, por isso que eu estou explicando isso aqui. E aí, ele falou assim, olha, se você mandar a sua mulher embora, e se não for por isso, você está fazendo com que ela cometa adultério, porque quem casar com ela está adulterando. Se você casar de novo, você também está adulterando. Então está todo mundo em adultério. O que vai casar com ela está em adultério e você está em adultério. Então está todo mundo em adultério. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que os adúlteros não vão herdar o reino. Então hoje, as pessoas estão tentando criar uma nova Bíblia para não aceitar que a realidade do evangelho, da palavra de Deus, é muito dura. Olha o que ele fala. Quem fizer isso aí tem adultério. E aí, Apocalipse é muito claro quando vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino. Então tem muita gente dentro da igreja que não quer aceitar isso. Procura teólogo, procura manobrar a Bíblia, procura tudo para aceitar que ele pode se divorciar porque não está se dando bem com a pessoa e tal, e casar novamente. E hoje a gente tem muitos pastores de ministérios chamados rígidos, né? São muito rígidos com relação a saia, calça, paletó, mas com relação a adultério, prostituição e casar novamente, está tudo aberto nessas igrejas. É uma baita hipocrisia. É como Jesus falou com os fariseus, né? Vocês querem coar um mosquito, mas engolem um camelo, né? Então é isso que acontece hoje. O pessoal é muito rígido com relação à roupa, à gravata. Se não tiver com a gravata, não prega. Se não tiver com a saia, não é de Deus. Mas agora aqui a gente pode. A gente tem pastor no púlpito adúltero. A gente tem aqui pessoas que já se casaram pela terceira, quarta vez. Isso aí pode, entendeu? Então é um absurdo que a gente está vendo na igreja hoje. É absurdo mesmo. Então Jesus explica isso. Então o primeiro caso que eu quero explicar aqui para o irmão, quando ele pergunta o que é que eu devo fazer, eu não vou dizer para ele o que eu devo fazer, o que ele deve fazer, porque isso é uma responsabilidade muito grande, porque aí ele vai e faz, e não foi o pastor que disse. Eu vou dizer aqui o que a Bíblia diz, né? E vocês, posteriormente, que estão aqui, podem ir no YouTube amanhã, sexta-feira,
e entrar lá no canal do YouTube e comentar o que é que vocês fariam, o que é que ele deveria fazer, entendeu? Porque vai estar postado lá a gravação do programa. E aí você pode opinar. O último programa agora que a gente ministrou lá, eu não estou lembrado que foi o Quatro Socorro Vem do Alto, mas o pessoal participou muito bem lá, né? O pessoal é muito centrado, muito bíblico o pessoal, então a gente fica muito feliz. Você pode participar lá também, tá certo? Então, preste atenção. A primeira coisa que eu estou falando é isso aqui para ele. Por quê? Porque tá claro aqui que o adultério ele põe fim ao contrato matrimonial, né? O contrato matrimonial entre o homem e a mulher e Deus como juiz, né? Ele é um contrato de fidelidade. Então, o adultério ele é a infidelidade conjugal, matrimonial. Então, essa infidelidade é uma quebra de contrato, é uma quebra de aliança. Então, Jesus fala que por esse motivo, você pode, vou falar na linguagem popular aqui da gente, do Nordeste, pegar descendo. Então, você, enfim, pode sair daí desse relacionamento. Então, é uma opção que eu estou passando aqui para o irmão. Então, ele já tem uma opção. Ele perguntou, o que é que eu faço? Aqui Jesus falou. Porque quando a infidelidade, está desfeito o casamento. A menos que uma das partes queira perdoar e continuar. Agora também tem outra coisa que eu vou abordar aqui, que é sobre o que é perdão, né? Porque hoje a gente tem uma confusão muito grande com o que é perdão, o que é receber a misericórdia de Deus, entendeu? Então, o pessoal fica muito confuso com relação a isso, né? Porque você pode ser traído, e aquela pessoa lá te pede perdão e quer uma segunda chance, você pode perdoar ela e continuar, né? Pode acontecer isso. Mas o que é o perdão? Eu posso, porventura, perdoar alguém que não se arrependeu? Por exemplo, a pessoa deu um tiro no meu pé. E aí ela atirou no meu pé e está sangrando ali. Ai, que dor, ai, que dor. E ela já está engatilhando a arma para atirar novamente. E eu digo, eu te perdoo. E ela dá outro tiro. E ela diz assim, me perdoe. Eu digo, tá bom, eu perdoo. Ai, mas está doendo meu pé, me ajuda aqui. Ela, não, mas eu vou dar outro tiro no seu pé agora. Aí ela dá o terceiro tiro no meu pé e fura meu pé novamente. Eu, ai, tá queimando, tá ardendo, tá saindo sangue. Ela, me perdoa. Eu falei, tá bom, eu perdoo. Ela fez, mas eu vou dar o quarto tiro. Ou seja, a pessoa está pedindo perdão para você por uma coisa que ela está gostando de fazer, que ela quer fazer. Então como que você vai perdoar uma pessoa que não está arrependida? O perdão é para os arrependidos. Por que Deus não perdoou Judas? Por que Deus não perdoou o diabo? Por que Deus não perdoou os demônios, os anjos que caíram com Satanás? Entendeu? Por que Deus não perdoa? Porque o perdão ele só pode ser consumado, concretizado quando há arrependimento. Por isso que lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro vai dizer assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Ou seja, Pedro está dizendo, você se arrepende, você se converte, você muda, você se arrepende, vê que é errado, e agora você se converte, ou seja, você muda para que os teus pecados eles sejam cancelados. Ou seja, se não houver o arrependimento, se não houver a mudança de atitude, então não existe perdão ali, entendeu? Então o que acontece é isso, as pessoas têm uma confusão muito grande e hoje é uma moda de perdoar quem não está arrependido, né? Por exemplo, tem cantores, pastores aí que cometem escândalo e tal, e o povo diz, não, vamos perdoá-lo, vamos perdoar e orar por ele. Não, você não tem como perdoar e orar por ele. Por que Jesus não intercede pelo diabo? Entendeu? Por que o diabo fez isso aí e foi julgado e condenado? Porque ele não se arrependeu, os anjos que caíram não se arrependeram, Judas não se arrependeu, mas você observa que Pedro, tendo pecado contra Jesus, ele foi perdoado porque ele se arrependeu, entendeu? Então essa parte aí. Porque aqui o irmão, ele está enfrentando algo ainda mais grave, né? Porque o primeiro adultério, ele gerou o quê? Um filho. Então ele perdoou e passou a criar um filho de um outro homem, fruto de um adultério. Então não tem como você não olhar para aquela criança e lembrar do fato do adultério, né? Então ele já teve essa atitude anteriormente de perdoar. Mas se naquele momento da concepção do primeiro filho por meio de adultério, ele tivesse ido embora desse casamento, ele não estaria em adultério. Jesus é muito claro com isso aqui. Paulo em 1 Coríntios 7, ele vai tratar muito sobre casamento, no capítulo 7 inteiro. Paulo não vai tratar muito essa questão de adultério. Ele vai tratar do convívio entre marido e mulher incrédulo, as relações, né, o tempo de abstinência para praticar o jejum e tal, e também vai recomendar que não case, enfim. Paulo tem suas recomendações lá, mas Jesus aqui é muito claro sobre o motivo pelo qual se quebra o contrato matrimonial. Então, nesse caso aqui do irmão, uma coisa que ele poderia ter feito, né,
para que fosse evitado isso que está acontecendo agora, ela ter pulado fora desde o começo, né? Mas aí ele resolveu dar um voto de confiança, perdoar novamente a pessoa, e agora ele está passando por isso novamente. E aí fica uma questão para vocês que estão em casa, né? E até para quem vai participar lá no YouTube, comentar. Se ele perdoar agora também, será que ele não vai passar isso pela terceira, quarta, quinta vez? Porque aí é muito perigoso, porque nessa primeira vez ele já perdeu a cabeça e quebrou o aparelho de celular da pessoa, da esposa, né? E se na próxima vez a cabeça dele esquentar ainda mais e ele partir para uma agressão física? E ele pode ser preso. Então, na nossa cultura, o adultério não é crime. Então, ele está sofrendo o adultério e no final ainda pode ir para a cadeia e a pessoa que traiu ficar lá com outro, curtindo e até botando umas fotos na internet. E se ele tiver acesso a um celular dentro da cadeia, ele vai ficar vendo aquilo. Então, vocês conseguem entender como que é grave isso, né? Então, a gente poderia levantar aqui algumas hipóteses, e não são hipóteses difíceis de acontecer, né? Porque quem já passou por isso sabe, e a pessoa fica ali num estado que ela pode ficar fora de si, vendo as mensagens. Eu já atendi irmãos aqui que já viram as fotos dos fatos, né? Irmãos, homens e mulheres que trazem essas situações aqui, pedem ajuda, e todos assim, em bastante desequilíbrio emocional, porque gera desequilíbrio emocional. Então, o nosso irmão aqui, ele perdoou a primeira vez e agora está passando por isso pela segunda, ou talvez pode até ser mais vezes, ele não relatou aqui, né? E se ele perdoar agora, será que ele vai passar pela quarta, pela quinta? E qual vai ser a atitude dele vendo da próxima vez? Porque agora ele viu mensagens, mas se ele vê vídeos e fotos de situações que são, né, extremamente impactantes para ele, né? Então, a gente tem que ter cautela, porque até é um resguardo para nós mesmos, né? Porque, por exemplo, se você sabe que você é uma pessoa que tem um ânimo assim alterado, e você sabe que sua reação é pesada, é melhor que você fuja disso pela sua paz, pela sua segurança, pela sua liberdade, entendeu? Por exemplo, se tem alguém que está me ouvindo aqui agora e sabe que o cônjuge está fazendo isso, ou seja, esta pessoa pode ficar livre desse relacionamento. Mas tem pessoas que insistem, e aí termina nesses casos de TV que a gente vê. Eu vi um caso que me mandaram, acho que faz uns 3 anos, que a mulher decepou o membro do marido quando descobriu a traição, e aí ela foi para a cadeia. Ou seja, ela poderia ter feito o quê? Fazer o que a palavra diz, ela ir embora. Está desfeito, não vai viver em adultério, ela está livre daquilo ali, foi desfeito o matrimônio, né? Então, é porque assim, as pessoas são tão apegadas pela paixão, pelos sentimentos, pela melancolia, pelo costume do convívio, que tipo, ninguém lembra da Bíblia para nada, mas nessa hora de perdoar e continuar com a pessoa, eles lembram da Bíblia e dizem, olha, eu não deixei, é porque eu não quero viver errado contra Deus. Só que essa pessoa nunca ligou para nada da Bíblia. Ela, na verdade, está falando isso porque ela gosta da pessoa, ela quer viver com a pessoa. Aí ela vai e fala assim, não, mas é porque eu quero fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus sempre é para continuar, nunca é para deixar. Entendeu? Eu já vi homens e mulheres que me procuram, são traídos direto, todo ano, tem traição e tal. Não estou falando que não possa acontecer isso no relacionamento, pode sim, mas tem pessoas que se arrependem, que mudam, que dão indício de mudança e realmente foi uma coisa atípica na vida dela, mas ela mudou. Mas tem pessoas que é assim, faz parte do caráter dela trair. E ela trai, a pessoa perdoa. E a pessoa fica sempre naquela ideia, não, porque eu quero fazer a vontade de Deus, casamento é só um. E ela fica ali sendo enganada, traída. Então a situação fica tão complicada que ela se acostuma a ser traída, sabe que aquela pessoa está traindo, e aí ela fica ali. Mas o problema disso é que um momento ela pode ter um surto, um descontrole emocional e partir para uma coisa mais grave, como outro caso que mandaram, que a mulher matou o marido a tesouradas. Ela já sabia de tudo, esperou ele chegar em casa, preparou a janta dele, bem calma e tal. E quando ele estava de costas comendo, ela começou a apunhalar ele com a tesoura, né? Por trás no pescoço. E ali aquele homem veio a óbito. Então são muitos casos. Então, numa situação assim, o casamento, o contrato matrimonial está desfeito e Deus, eu creio que Deus não quer isso para ninguém, né? Muitas pessoas falam assim sobre a vontade de Deus para continuar naquele relacionamento, para perdoar, até pessoas que não são da fé,
mas lembram da Bíblia nessa hora, diz, não, eu estou com ela, com ele faz isso, mas é porque eu sei que Deus não se agrada, né, do divórcio. Peraí, a pessoa vive uma vida inteira de pecado em várias coisas, mas agora está preocupada com a vontade de Deus para o casamento. Na verdade, ela está usando aquilo ali como um pretexto para continuar dentro daquele relacionamento, porque ela tem algum tipo de sentimento pela pessoa, né? É uma paixão, uma coisa possessiva, obsessiva, não quer deixar aquela pessoa e fica ali passando por aquilo. Tanto homem quanto mulher, mas lembrando que a frequência maior de mensagem que eu recebo aqui é de mulher, né? Raros são os casos de homem, mas também não deixa de acontecer. Então é raro alguém tomar uma atitude assim para que ela mude de vida. Peraí, eu tô vendo esse negócio aqui, não tá dando certo, eu já criei um filho que não é meu, um filho fruto de um adultério, criei como se fosse meu filho, agora eu tô passando por isso de novo, eu tô vendo a hora eu perder a cabeça aqui e fazer uma bobagem, então eu vou usar a palavra de Deus, quando Jesus deixa claro aqui em Mateus 19, que o casamento está desfeito por esse tipo de comportamento, de pecado, então eu vou embora antes que eu faça uma bobagem, porque aí se eu fizer uma bobagem, eu vou ficar preso e a pessoa vai ficar solta com uma amante ali, curtindo a vida. Então eu não vou fazer isso por mim. Pela minha paz, pelo meu bem, eu vou embora. Então as pessoas precisam também lembrar que Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer que a pessoa viva ali sendo traída, né? Igual uma irmã que falou comigo, que o marido dela descobriu, né, que o marido traía ela, só que o marido não estava sabendo que ela tinha descoberto. E aí ele tinha mais de um amante e tal, e ela descobrindo tudo, vendo tudo que ele fazia, vendo as conversas, as coisas lá, enfim, até as imagens de algumas coisas, né, bem pesadas. E aí ela, crente, e ele não crente, né, ele incrédulo. E ela, assim, chateada com Deus, né, falando ali comigo, chateada com Deus, porque, tipo assim, por que Deus permitia, Deus, botando só Deus ali. Eu falei, peraí, eu vou entrar aqui, Deus não precisa que eu defenda ele, mas eu vou entrar aqui. Eu fiz, olha, irmã, Deus não tem nada a ver com isso aqui, a senhora casou, e a palavra de Deus é muito clara, que a senhora pode ficar livre desse negócio aí que a senhora está vivendo. Então, a senhora não tem que dizer que é Deus que está permitindo, que Deus quer isso. Não, Deus não quer. Se a senhora hoje deixar esse homem for viver sua vida, pela Bíblia a senhora está certa. Deus não vai imputar nenhum pecado, nenhuma culpa sobre a senhora. Agora, eu acho que a senhora tem algum sentimento por esse homem e a senhora está usando Deus na sua mente como se ele quisesse que a senhora continue aí e tal. E até como eu falei para vocês, perdoar uma pessoa que não está arrependida. Como é que a pessoa vai ser absolvida pelo perdão sem se arrepender? Digamos que um juiz fala, eu vou perdoar aqui todos os assassinos que se arrependeram aqui nesse local. E quem foi que se arrependeu? Aí o cara, eu me arrependi. Aí os assassinos estão dizendo, se arrependeu. Aí tem um que fala assim, eu quando sair vou matar mais pessoas, porque eu não me arrependi e gostei de matar. E agora eu vou arrancar a cabeça deles de machado. Essa pessoa não pode ser absolvido, ele não pode ser alcançado por esse perdão que o juiz está concedendo. Então as pessoas não podem receber perdão quando não há um arrependimento nelas, entendeu? Então, as pessoas estão vivendo isso. Outro ponto que eu queria tocar, que acontece muito dentro da igreja, que porque a igreja hoje vive assim, ninguém lê a Bíblia, a maioria não lê a Bíblia, né? Pouca gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, e tipo assim, o que uma pessoa fala no púlpito vira jargão. Então o povo tem muito essa coisa dentro da igreja assim, não, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu tô aqui, eu tô passando, aí usa aqueles nomes, né? Vale, deserto, estreito, terremoto, tsunami, maremoto, furacão, né? O crente tem isso, o estreito. Eu tô passando por isso, tô sendo traído, humilhado, ele sai com ela me trai, ela faz filho com outro cara, já tá grávida de outro cara. Esses meninos não parecem comigo, eu sou negão, sou escurão, e os meninos é tudo galego, de olho azul, e todo mundo faz piada comigo e tal, mas eu tô aqui no estreito, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Mas peraí, onde é que tá na Bíblia que a vontade de Deus é que você fique passando por isso? Não tá na Bíblia isso, né? Não tá na Bíblia que essa é a vontade de Deus. A gente precisa entender que Deus dá a gente a opção de escolher as coisas. Então o povo hoje dentro da igreja é muito engraçado. Eu falo com as irmãs aqui, especialmente com as senhoras, e elas dizem, ai pastor, eu queria que Deus me mostrasse a vontade dele, se é para eu vender ou não a minha casa. Eu falei, peraí irmã, como é? Não, é porque eu só quero fazer algo que Deus queira. Não, a senhora tem que aprender a se desenvolver e tomar suas decisões pautadas no conhecimento bíblico e na experiência que a senhora tem com Deus, né? E também na sabedoria, no conhecimento. A senhora tem que tomar essas decisões e assumir a responsabilidade dela. E não ficar com essa coisa, não, eu quero que Deus faça a vontade. Peraí, qual é a vontade de Deus? O que é que ele vai ganhar se a senhora vendeu uma casa? Não tem vontade de Deus. A casa é sua, Deus lhe concedeu uma casa, faça o que a senhora quiser.
Se a senhora quiser hoje tocar fogo, incendiar a casa e ficar assistindo ela pegar fogo, a senhora pode. Entendeu? Não é sua. Então as pessoas ficam muito nisso, porque de repente a pessoa vai lá e faz uma venda errada, ou não vende, enfim, acontece alguma coisa, e ela vai dizer, não, eu fiz o que Deus queria, como uma senhora está falando comigo, reclamando do marido dela, né, que ele estava com impotência, né, e ele não estava concedendo à mulher o que lhe é devido, e ela estava reclamando, falando e tal, e eu estava aconselhando ela, eu fiz, tenha paciência, ele já tem uma certa idade e tal, tudo mais. Ela fez, pastor, mas eu não pedi a Deus casamento não, foi Deus que deu, eu casei para fazer a vontade dele. Eu falei, peraí. Aí eu tive que sair de novo, Deus não precisa que eu defenda ele, mas eu tive que defender o Senhor. Eu fiz, peraí, não é por aí não, meu irmão, onde é que está na Bíblia? Não pense dessa maneira não. Deus lhe deu o casamento, a senhora casou obrigada para obedecer a Deus, isso não existe. Se Deus dá a opção pra gente de fazer o bem ou o mal, assassinar ou dar vida às pessoas, se Deus der essa opção pra gente fazer isso, quanto mais o casamento, a gente escolher a pessoa com quem a gente vai passar o resto da vida aqui na Terra, entendeu? Então as pessoas têm muito essa coisa na igreja, é como se ela fosse um bebezinho, um fantoche, que ela fica ali e Deus vai controlar. O que é que Deus quer? Eu tô sendo traído, minha mulher já fez um filho no adultério, agora já estava traindo de novo, capaz de engravidar de novo. E aí eu tô com medo aqui porque eu tô esperando o que Deus quer. Não é o que Deus quer. A gente tem que fazer o que a gente quer e de acordo com as Escrituras, se de fato você se preocupa com as Escrituras. E eu já falei o texto aqui que Jesus deixou claro que o adultério põe fim ao casamento. Entendeu? Eu acho que deve ser ponderado aí outras coisas, porque tanto para o homem quanto para a mulher, viver uma situação como essa é humilhante. Você já pensou? Você está saindo ali com um filho, uma filha. Estou falando para o homem e para a mulher, tá? Todo mundo vê que essa criança não parece nada com você. As pessoas sabem que foi fruto de um adultério. Aí você já é motivo de piada na vizinhança, na família. E agora, mais uma vez, a pessoa está sendo traída de novo e as pessoas já estão sabendo. Eu não sei como é que esse pessoal sabe disso. Hoje, com redes sociais, é muito mais fácil. E ali você sai na rua. Você está sendo desmoralizada, humilhado, e você está, entre aspas, perdoando. Isso não quer dizer que você é um crente, uma pessoa boa de coração espiritual. Isso não quer dizer isso. O perdão, ele não vem para a gente praticá-lo de maneira que a gente seja um opróbrio, uma vergonha, um instrumento de humilhação e de desmoralização diante das pessoas. Não vem. Então a gente precisa ponderar as coisas, porque, meu Deus do céu, o que falta na igreja é bom senso, né? O que falta na igreja são pregadores pastores como Deus fala lá em Jeremias que vai dar. Pastores que apacentem o povo com conhecimento e inteligência. São pastores que não sabem nem o conteúdo da Bíblia, ele não sabe de nada para a vida dele, quanto mais para a vida dos outros. Então a gente precisa ponderar isso aí, entendeu? Então eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aqui que está sendo traído. E também sei que tem gente que está me ouvindo que está traindo, entendeu? Então eu tenho agora algo para falar para quem está traindo. A Bíblia vai dizer em Hebreus que o leito conjugal do marido e da mulher, ele seja imaculado, ou seja, ele não tenha mácula, não tenha mancha, não tenha pecado. E diz assim, porque Deus se vingará dos adúlteros, e os adúlteros Deus retribuirá. E a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a vingança de Deus acerca do adultério vai ser muito pesada. Então você pode se achar muito esperto quando você marca um programa, vai para um motel, para um lugar escondido dentro de um carro, praticar o adultério e a pessoa está ali se deleitando com aquilo e vai lá e pratica isso daí e acha que é muito bom, né? Como diz lá em Provérbios da mulher adúltera, que ela fala que é muito bom as águas roubadas, né? O pão que é comidas escondidas é ótimo e ela chama os homens para adulterar com ela. Mas a Bíblia vai dizer ali que aquela pessoa que vai deitar com ela está descendo ao inferno, entendeu? Então a sua alma já está lá no inferno quando você faz isso. É só o momento do seu corpo apagar aqui na terra. Como eu vi um caso que me mandaram de uma mulher que foi trair o marido e ela infartou dentro do motel com a amante. Então dali ela já desceu para o inferno. Eu tenho certeza que ali foi o diabo que veio levar ela, entendeu? Naquela hora ali, aquele infarto ali, entendeu? Como o outro caso que me mandaram, já faz tempo esse aqui, que o cara foi tentar fugir e ele estava numa banheira, sei lá o que era aquilo, com a mulher, numa sauna, não sei, no motel, e aí ele tomou um choque lá dentro e morreu. Então, há uma vingança para isso, e essas almas estão no inferno, entendeu? E para você que está traindo, que diz assim, pastor, eu sei, eu estou nessa situação, mas eu não quero isso, eu não quero viver isso, eu não sinto prazer nisso, eu estou sendo arrastado. Você precisa de uma libertação.
Você precisa buscar a Deus. Você precisa estar arrependida e arrependido e buscar a Deus. Deus liberta. Deus liberta. Tem vários casos de pessoas que eu ajudei que estavam nessa situação, homens e mulheres que pediram ajuda com o coração sincero, que rasgaram o coração, choraram, receberam oração e foram libertos. Em alguns casos tiveram até pessoas que manifestaram espíritos, entendeu? Então também entendo que tem pessoas que não querem isso, estão ali dentro de um cativeiro espiritual, mas eu entendo que tem pessoas que sentem prazer no adultério. Então vocês que estão nessa situação, isso é muito grave. Por isso que eu falei que o programa hoje ia falar com muita gente e poderia mudar a vida de pessoas. Aqui pode mudar a vida de quem está adulterando e aqui pode mudar a vida de quem está sendo traído. Porque para tudo há um basta, entendeu? Você não é obrigado a passar a vida toda sendo humilhado, traído, traída e aceitar aquilo, entendeu? Pastor Josué, eu não aceitaria o filho da mulher, no caso a minha esposa, tivesse me traído, viesse contra o filho, dizer, esse filho é de outro cara, você vai criar. Eu falei, não vou criar. Não tenho raiva, não quero o seu mal, mas eu vou seguir o meu caminho. Porque eu entendo que quando a gente dá esse tipo de espaço, a gente cultiva o mal. Como assim, pastor? Tem um tal de pastor Lucas, que ele é cantor. Hoje ele está aí contra a mulher. Ele é cantor e as pessoas escutam as músicas dele como se ele fosse pastor. Ele não é pastor. E ele era casado com uma moça, que ele traiu essa moça e veio com um filho de adultério para dentro de casa. E a família, o pai dessa moça era pastor também. Eles aceitaram, encobriram o caso e deram todo esse respaldo para ele fazer o quê? Para ele continuar adulterando e traindo. E hoje ele deixou essa mulher que o perdoou e hoje está com outra. Entendeu? Então quando você é conivente com o mal, tolerante com o mal, não tem nada a ver com perdão isso. Entendeu? Por que Deus ele era tão duro no Antigo Testamento com o povo, com o pecado? Sabe por quê? Porque se não houvesse lei, aquele povo de Israel ia ficar desenfreado. Com lei eles já estavam desenfreados no deserto, imagine sem lei, a bagunça que ia ser. Entendeu? E alguém acha que no Novo Testamento Deus afrouxou. Não. No Antigo Testamento, a Bíblia falava que quem adulterasse com a mulher deveria ser apedrejado, quem tivesse um adultério. E no Novo, Jesus vai mais profundo ainda. Ele fala, se você olhar com a intenção impura, já está adulterando. E o juízo é maior. Entendeu? Então, preste bem atenção aqui. Aqui a palavra para curar a pessoa que está sofrendo isso, como esse varão aqui, e a palavra para tirar as pessoas que estão vivendo o adultério, entendeu? Mas eu não ficaria nisso. Eu não aceitaria, porque toda vez que você olhar para aquela criança, você vai lembrar que você foi traído. E eu não vou dizer que eu seria muito espiritual, amaria para sempre. Quem sabe numa hora de raiva você não começa a passar isso na cara daquela outra pessoa. Então quando você começa a fazer isso, você já está pecando. Então quando você faz isso, você se preserva de estar pecando, né? De estar fazendo isso. Então é uma situação muito complexa, gente. Eu acredito que o assunto mais complexo de toda a igreja, de todos os temas, quando você vai tratar, é o conjugal, porque envolve muito sentimento. E cada caso é um caso, né? Então é muito complicado isso. E aí você vai, cria o filho, depois você está sendo traído novamente. Imagina perdoar agora de novo. Perdoar não, né? Tipo, aceitar, porque de repente a pessoa não está arrependida, porque já que ela fez de novo, entendeu? E você aceitar novamente isso e continuar ali na situação. E agora, depois ele descobre a terceira vez, a quarta, a quinta, e quando vê, você já se acostumou, você não tem mais moral, você não tem mais nada. Como o caso que eu vi aqui para a irmã, que ela aceitou o marido viver com outra mulher, ela ficou criando o filho que ele teve com outra mulher, e ela deu testemunho na igreja. O pastor permitiu ela falar isso. Ela disse que, como ela não podia ter filho, Deus trabalhou no rebuliço, esses termos que o pessoal fala, trabalhou no rebuliço e deu o filho que ela não queria, e o povo dando glória a Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Se eu fosse pastor, eu arrancava o som da parede. Entendeu? E ela lá falando que tinha um filho e aceitava. Então ele estava convivendo com duas mulheres. Ficava com uma, ficava com a outra. Isso não é nada de Deus, isso não foi Deus que trabalhou. Esse é o rebaixamento da mulher. Aceitar, viver, fazer o papel de prostituta. Se o homem tem outra mulher e você deita com ela, você, mesmo sendo casado, você é uma prostituta. Você está aceitando isso, entendeu? Está fazendo papel de prostituta. Porque o contrato do casamento foi quebrado, foi desfeito, entendeu? E aí você continua ali com aquele homem, ele sai com 3, 4 mulheres, você está com ele, você está fazendo papel de prostituta, você não tem valor nenhum, entendeu?
E outra coisa, quando você toma uma atitude, uma reação de mudar o contexto da sua vida, sabe o que acontece? A outra pessoa passa a te valorizar, diz, rapaz, aquela pessoa ele tem moral, foi embora, me deixou porque eu era assim, assim, assim. Mas quando você aceita, sabe o que acontece? A pessoa errada ainda quer dizer que tá certa. Por quê? Porque você não tem moral, entendeu? Então, vamos parar de pegar a Bíblia pra gente estar encobrindo pecado, encobrindo coisa errada, dando cultivo ao mal, entendeu? Vamos parar de pegar a Bíblia pra isso, gente. Pastor, mas o senhor está falando de uma forma como se o senhor fosse a favor do divórcio. Eu não sou a favor do divórcio, todo mundo já sabe minha postura acerca disso. Eu sou a favor do perdão. Eu sou a favor de que o casamento ele seja, que as pessoas se reconciliem, que mudem. Mas aí é como eu estou falando, tem pessoas que não estão arrependidas, elas não querem mudança e querem continuar naquela vida. Então não tem como perdoar essa pessoa, entendeu? Eu acredito que até o adultério pode sim a pessoa ver o perdão, mas quando aquela parte que quebrou o contrato, que desfez, quando ela dá indício de mudança, quando ela quer mudar, como o irmão que veio aqui na igreja, que ele testemunha aqui, que ele traiu a esposa, mas ele mudou, ele se arrependeu, ele mudou a conduta, ele se afastou das pessoas, ele foi buscar e hoje ele busca mais do que a esposa. Então a esposa olha e diz, rapaz, hoje meu marido é diferente. Mas se ele dissesse assim, não, me perdoe, a gente vai continuar junto, aí depois ele estava lá falando com mulher, estava falando com outro, que tipo de arrependimento é esse? Entendeu? Que tipo de arrependimento é esse? Então, é necessário que a palavra de Deus ela sirva para curar a gente, pessoal. Para promover a cura e promover a mudança dos ambientes, né? E não você pegar a palavra de Deus para falar assim, olha, eu passei 50 anos da minha vida sendo traído por causa da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo você falar isso, né? Como pessoas já me falaram, que está vivendo a humilhação porque é a vontade de Deus. Que vontade de Deus é essa? Eu já sempre falei, vou falar aqui, conheci uma senhora, há muitos anos, no começo da minha caminhada, que eu via, quando eu era do mundo, eu já sabia que o marido dela traía ela e tal, e via a luta que ela passava, e depois que eu me converti, aí eu passei ali a orar por ela, tal, aquela coisa, e vi muita desgraça na casa dela, vi briga, eu já vi ela pegar a faca pra ele, ela sendo crente, ele não era crente, ela pegar a faca pra ele, pra cima dele, ela cortar o pneu do carro dele. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa que tem hoje, mas só por ver aquelas mensagens de SMS que a mulher mandava, entendeu? E ela foi passando por aquilo ali, em todo lugar que ela chegava, ela recebia uma profecia, olha, eu vou trazer o varão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ela queria sair daquele relacionamento, mas como era uma senhora assim que não estudava muito a Bíblia, ela era muito guiada por profecia, né, de círculo de oração. Olha, mulher, se tu deixar, eu vou te ferir, sou eu Deus, eu sou eu que mato, se tu deixar aquele homem, eu vou te matar, cortar tua cabeça, enfim, essas profecias, né, que tudo Deus vai ferir, e Deus vai fazer não sei o quê, se você... E ela ficou naquilo ali, na esperança de que ele ia voltar. Ela ficou aguardando ele voltar, e aí ele tinha um processo na justiça e acabou por ser preso. Só que quando ele foi preso, ele não estava com a mulher, ele estava com a amante, né, mas aí a mulher, quando soube daquilo ali que ele foi preso, começou a ir no presídio visitar ele. A amante sumiu. Mas a mulher foi visitar ele, levava comida, levava roupa limpa, enfim. E até levava comida para os companheiros de cela. E todo mundo gostou muito da irmã. Só que era muito humilhante para aquela irmã. Ali é uma mulher de Deus, está naquela fila, com um monte de mulher de presidiário, mulheres que colocavam até objeto dentro da vagina para poder passar lá para dentro, droga pro pessoal. No meio daquele ambiente, uma mulher de Deus ali. E para entrar tinha que se humilhar, ficar sem a roupa para poder passar numa revista e entrar. Era muito humilhante. E ela passou por toda essa humilhação por causa desse homem, né? Em pretexto de que recebeu a profecia, de que Deus estava no negócio, e começou a fazer essa coisa absurda aí, né? E aí eu, na época, não sabia nada da Bíblia, mas eu achei que era errado e falei que era errado. Só não sabia explicar porque era errado, mas eu entendia que Deus não queria aquilo, né? Mas aí eu falei. E quando você tá cego de paixão, desejo por uma pessoa, você fica com raiva de quem fala isso. E eu acho que ela ficou com muita raiva. Enfim, foi para aquele porque estava na promessa, né? E até a pessoa chega a soltar indireta falando assim, olha, tem gente que é usado pelo diabo para fazer você desacreditar da promessa, mas eu fiquei firme na promessa e tô ali. Aí foi, né? Falou, tá bom, tá certo. E aí foi lá e tudo mais. E os presos lá gostavam muito dela, os companheiros de cela disseram assim, olha, quando você sair daqui, meu amigo, fica com a sua mulher, mulher de Deus, se a gente souber que você não tá com ela, a gente vai lhe matar, não sei o quê. E tá, não, vou ficar essa mulher. Aí lá no presídio, dentro da cadeia, ele se reconciliou com ela, tá tudo bem, marido e mulher. Quando esse cara foi solto, que ela foi lá receber ele e tal, aquela coisa, cadê ele? Sumiu. Ele voltou pra outra amante que tinha deixado ele sumido quando ele foi preso. E ficou. E ela hoje é muito idosa
e não tem marido. E ele nunca voltou, enfim. E outra coisa, ainda que ele voltasse na idade da velhice, qual o futuro disso? Para pensar comigo. Se Deus, o Deus maravilhoso, o Deus que enriquece, abençoa e não acrescenta dores, já imaginou Deus no céu maquinando isso? Olha, eu vou fazer o seguinte, Miguel. Vamos conversar aqui, Miguel, fazer uma reunião. Ela vai ficar sendo traída por ele, humilhada a vida inteira. Ela vai perder o controle, vai fazer barraco, vai dar mau testemunho para os vizinhos. Ela vai passar por essa humilhação no presídio. Tudo isso vai passar por ele. E os melhores anos da vida dela, ela vai ficar em abstinência. Ela não vai poder desfrutar do que a natureza consente. Vai ficar em abstinência. E ele não, ele vai ficar curtindo bastante, saindo com várias mulheres. Tudo que ele quiser pegar, ele curte bastante. E aí, quando for na velhice dela, que ela já tiver, né, com aquele corpo velho, muitas vezes enfermo, e que ele tiver totalmente deteriorado, tiver um caco, aí a gente junta ele e joga ele para dentro da casa, para ela tomar conta dele agora. Depois de ter se prostituído com várias mulheres e voltar com no mínimo 3 DSTs. Gente, pelo amor de Deus, gente. Sabe? É por isso que quando eu vou pregar numa igreja, quando tem um espírito de pomba gira ali, possuindo um profeta, uma profeta daquele, aquela pessoa me odeia. Porque quando eu trago esse conhecimento aqui, ele liberta a pessoa. A pessoa diz, puxa, pastor, como eu nunca enxerguei dessa maneira. A pessoa se livra, como uma irmã que ouviu aqui a rádio, ela fez, pastor, passei 18 anos vivendo isso aqui, praticamente isso aqui que eu estou falando. Mas quando eu ouvi o Senhor, eu tomei uma atitude e mandei aquele homem embora da minha casa e hoje eu estou feliz como eu nunca fui. Hoje eu estou amando a Jesus, porque antes eu tinha raiva de Jesus, porque eu dizia, como é que Deus é bom e ele me faz ter que viver obrigado com esse homem. Eu disse aqui na rádio, fiz todas essas profecias são mentiras. Aí foi quando Deus abriu os olhos dela, ela se libertou, entendeu? Então por isso que muitos locais que eu prego esses profetas de mentira, que são possessos pelo diabo, me odeiam. Porque o Espírito está nele, me odeia. Porque João 8,32 diz, você conhece a verdade e a verdade faz o quê? Ela te liberta. Então vocês estão ouvindo a verdade hoje, né? Então tem muita gente que vai sair de um cativeiro desse, passar a vida inteira passando vergonha, criando filho dos outros, sendo humilhado, todo mundo sabe que a pessoa é traída, e quando você passa na rua diz, lavar a coitada, até amante muitas vezes fala, lavar a coitada, lavar o coitado, lavar o corno, né? O homem ele é mais assim rasgado, fala, ó o corno, né? Faz piada, e tira onda mesmo, e vira piada, vira bagunça mesmo entre os amigos ali, e aí a pessoa vivendo aquilo, dizendo que é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A senhora aí viveu isso. Hoje ela vive lá, amargurada, extremamente amargurada com tudo e pior, por ter acreditado nisso, né? E perdeu o melhor tempo da vida dela, né? Nossa vida é muito curta e a gente tem que desfrutar daquilo que Deus dá para nós. É por isso que Jesus falou, olha, quebrou o contrato, vai embora, entendeu? Quebrou o contrato, tá quebrado, você pode ir embora, tá livre, entendeu? Você não pode viver com uma pessoa que quebra o contrato, tá lá, é como uma locação de casa. Você vai alugar uma casa, aí tem lá todo o contrato, você assina, a outra pessoa assina, vão no cartório, reconhece firma, tudo certinho o contrato, todo amarradinho, e tem lá as cláusulas de quebra de contrato, e aí a outra pessoa quebra o contrato, e você continua naquilo ali, e ela quebrando o contrato, e você lá, continuando, e, meu Deus, eu estou aqui nesse contrato, a pessoa está quebrando, mas eu continuo. Quebrou o contrato, tchau, acabou. Entendeu? Agora, como eu falei, existe o perdão para restaurar. Quando a pessoa está arrependida, né? E aí, uma pessoa que tem conhecimento, maturidade, experiência, vai perceber quando outra pessoa se arrependeu de verdade, né? Porque tem gente que fala, não, mas ela me pediu perdão, ela chorou de joelho, e ele chorou, me pediu perdão e eu reconciliei. Gente, tem gente que é muito dissimulado, muito mau caráter, consegue mentir olhando nos olhos e chorando, e tá mentindo, diz, você está falando a verdade diante de Deus, estou falando a verdade, e não tá. É engano puro, entendeu? Então, nessa questão aí, tá aí essas múltiplas opções que podem ser feitas. Dei até conselho para quem está vivendo nessa prática aí, para tomar uma atitude com relação a isso, né? Creio que abordei aqui os versículos, né? Tem até um versículo que o pessoal pega para dizer que a gente deve continuar sendo traído, que é quando Paulo diz assim, olha, se o marido incrédulo, a mulher incrédula, consente em viver com o crente, não o abandone. Aí ele usa esse versículo, ó, tá dizendo aqui, tá vendo? Ó, se seu marido que não é crente tá lhe traindo, sua mulher, olha o que Paulo tá dizendo, não abandone. Não, Paulo não tá dizendo que você deve ficar sendo traído, ele não tá nem falando de adúltero, ele tá falando que a pessoa não abandone por qualquer motivo. Com certeza, se fosse trair, Paulo ia dizer assim, pegue descendo, vai embora desse negócio daí. Paulo não trata dessa parte ali, entendeu? Paulo não trata disso. Aí ele vai dizer assim, agora se o incrédulo foi embora, tá desfeito, Deus o chamou à paz, você tá livre, entendeu? Então a gente, hoje
A gente está vivendo um tempo que todo mundo quer ensinar a palavra na internet. Qualquer tolo que pegou uma Bíblia, às vezes nem congrega, já faz um canal, começa a falar um monte de baboseira e já tem um monte de idiota para seguir e dizer que é um grande mestre de Deus. E eu vejo aqueles comentários, é um analfabeto bíblico falando para o outro lá, e eles falando, é tanta burrice bíblica ali, que eles começam a falar ali, você pensa que você que não entende, acha que aquilo ali é a verdade, e vai seguindo. É por isso que a Bíblia de Mateus e Apocalipse, o único assunto que se repete em todas as cartas é falando sobre falso profeta, de Jesus aos apóstolos, só sobre falso profeta, porque certamente Deus sabia que nesse tempo ia haver internet e é uma porta muito grande. Antigamente era mais difícil para os falsos profetas porque você tem que subir no púlpito da igreja, e quando você tem uma liderança séria, falso profeta não ia para o púlpito. Mas hoje com a internet você não precisa de púlpito, precisa de pastor, não precisa de nada. Você abre um canal na internet, em qualquer rede social e começa a falar um monte de baboseira e tem um monte de tolo, de idiota para seguir ali e bater palma para aquilo, entendeu? Então a realidade que a gente vive é muito difícil, está muito complicado. Mas aqui eu tentei explorar dentro do nosso tempo ao máximo que as escrituras dizem, né? Para que haja cura, entendeu? Se há perdão, se há arrependimento na verdade, verdadeiro, se há um arrependimento genuíno, entendeu? Baseado em frutos, que haja o perdão. Pastor, qual é o arrependimento baseado em fruto? Dá um tempo para essa pessoa, fica longe dela alguns meses, para ver se ela vai voltar a adulterar. Porque é muito fácil a pessoa falar assim, adulterou agora, ainda está suja do adultério, sujo, e chega assim e diz, me perdoe, está perdoando, estou chorando, me perdoe, pronto. Como é que você sabe que ela não vai adulterar? Ela não deu nenhum fruto ainda. Fica longe disso, não, beleza, você está arrependido? Arrependido? Tô. Tá bom. Então fica aí, vou passar alguns meses distante, e aí se realmente você estiver arrependido, eu estou orando a Deus, a gente volta e reconcilia. Tenho certeza que a pessoa que não se arrependeu durante esses meses vai continuar traindo com força. Entendeu? Agora que vai trair mesmo. Aí você vai ver que a pessoa não tem fruto de arrependimento. Como João Batista vai dizer lá em Mateus, no início, quando ele vai batizar Jesus, ele fala, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a pessoa que de fato está arrependida, ela mostra fruto. Entendeu? Ela vai mostrar fruto de arrependimento e vai sair daquilo dali. Então, se há arrependimento verdadeiro, baseado em fruto, que haja o perdão. Agora, se é uma situação que a pessoa nem se arrependeu, e vai continuar nesse negócio, aí pula fora, tanto homem quanto mulher, para que não aconteça uma coisa mais grave, para que não aconteça uma briga corporal, para que não aconteça uma coisa, porque o diabo é mestre em estar ali no meio de pessoas que estão afloradas, em qualquer tipo de discussão, e dali a sair uma morte, dali sair um tiroteio, uma facada, um objeto cortante, entendeu? O diabo é mestre nisso, entendeu? Quando ele percebe que os ânimos das pessoas se alteram dentro de um debate, de uma discussão, ele entra ali. Acho que faz um mês eu atendi uma senhora que ela estava passando por uma situação no casamento, que ela disse, pastor, eu não aguento, quando eu vejo meu marido ali, eu vou para cima dele, entendeu? Eu vou ali com as unhas para cima dele e tal, na frente das minhas filhas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, um ambiente desse não dá certo. É melhor que cada um siga o seu caminho, vá embora e vive em paz, porque não tem condições. Você já pensou uma morte na frente dos filhos? E o pior de tudo é, como eu falei aqui, como eu abordei expressamente, tá falando isso em nome de Deus. Não, estou casada, minha filha, por causa de Deus. É Deus que quer meu filho, é Deus que eu estou com essa mulher, é Deus. E aí o filho pequeno não sabe nada sobre Deus ali e fica pensando que Deus é esse que está mandando eles ficarem juntos, para eles ficarem aqui trocando soco, agressões e se matar na nossa frente. Entendeu? Homem e mulher de Deus tem que tomar uma atitude na vida, né? Tem que tomar uma atitude. Eu quero dizer uma coisa para a senhora, para o senhor que está passando por isso. Sua vida não vai acabar se essa pessoa for embora. Porque tem gente que acha assim, se ele for embora, eu perco a razão da vida. Então você tem que se converter. Porque cônjuge não é razão do nosso viver, né? Se minha mulher hoje fosse embora e me deixasse, minha vida ia continuar. Lógico que mais triste, porque você fica triste. Quem é que não fica triste, né? Mas ela ia continuar, porque a razão da minha vida é Jesus, entendeu? Eu não posso ficar sem Jesus. Eu posso ficar sem tudo, só não posso ficar sem Jesus, tá certo? Então não pode a gente encarar a razão da vida como uma pessoa. Isso é uma loucura, isso é uma maluquice. Eu me lembro que eu namorava, né? Quando eu me converti, eu tenho uma namorada. E aí me converti assim e fiquei pensando, caramba, agora tem uma chance muito grande de eu perder ela, porque eu acho que ela não vai querer ser crente. E aí ficou aquela coisa, eu tinha tanto medo de perder ela, que eu achava que se ela fosse embora, minha vida ia acabar, né? E quando ela foi, eu fiquei depressivo. E aí foi quando eu atinei que a razão da minha vida não podia ser uma pessoa, tem que ser Jesus. E aí eu me libertei disso, né?
E hoje eu tenho um sentimento muito mais sadio com a minha mulher. Mas quando o sentimento é assim, é louco, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém, eu vou lhe matar. E, meu Deus, isso aí é coisa diabólica. Tem que fugir disso. Não dá certo morar 2 dentro da mesma casa com essa coisa de adultério, de enganação. Uma hora, uma dessas partes aí vai estourar e vai ter uma coisa grave. Eu espero que o caso desse irmão aqui não seja esse. Depois a gente vê uma notícia no jornal e eu vejo a imagem dele ali tendo matado a esposa, entendeu? Ou o amante da esposa ter matado ele, porque também acontece esse tipo, né? Vamos lá, se junta e mata esse cara aí. Ele vai lá e mata o cara. Então eu espero que não aconteça isso. Eu espero aí que aconteça o melhor. Se é um arrependimento baseado em frutos, que haja o perdão. Se não, pula fora disso daí. Tá certo? E falei aqui também para quem tá nessa prática. Sai desse negócio. Sai disso daí, porque hoje você pode estar aí se deleitando, né? Nesses prazeres ilícitos aí. E hoje a tua carne, ela tá em euforia. Mas amanhã essa mesma carne que tá te pondo em euforia, amanhã ela vai botar a tua alma no inferno para você queimar lá, como está escrito na Bíblia. Amanhã a tua alma estará queimando no inferno. Como muitos estão lá queimando. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte, vamos comer Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos se alimentar do que é bíblico e tomar decisões pautadas na Bíblia, né? Porque ainda que as decisões bíblicas elas tragam uma dor assim muito forte no começo, depois elas saram, entendeu? Eu sempre cito o exemplo do furúnculo, né? Aquela erupção cutânea na pele que dá febre, que fica ali inflamado. Tem gente que tem medo de pegar aquilo ali, cortar com bisturi e fazer aquele negócio secar, né? Drenar aquilo ali. Tem gente que tem medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo, aí eu não posso ver um bisturi, senão eu desmaio. Mas prefere todo dia ficar sentindo aquela dor, aquela febre, tomando um remédio para aquilo. Eu sou do tipo que eu tive um na perna enorme, parecia um abacate na minha perna. E aí quando eu cheguei em casa, eu tinha vindo de viagem, eu não era nem casado na época, eu morava na casa dos meus pais. E aí eu cheguei e falei com o Salete, disse assim, ó, tira isso aqui, bota uma água morna aí e pode arrancar aí. E ela arrancou ali, foi uma dor horrível. Apertou ali, foi uma coisa horrível aquele negócio, mas foi instantâneo. Quando ela tirou ali, a minha febre, ela baixou na hora, a dor parou na hora e foi resolvido, entendeu? Mas porque eu tomei uma atitude. Entendeu? Foi resolvido. Mas tem gente que prefere ficar com aquilo ali, doendo. Aí tem um tempo que ele descansa lá, ele some. Tem um tempo que ele inflama novamente e fica a vida inteira. Por quê? Porque não tem uma atitude. Então a mesma coisa diante das escrituras. Tem gente que toma posse da palavra, toma ali uma atitude, traz uma dor imediata, mas cura de vez. E tem gente que não. Vê a palavra, não toma atitude, fica ali. Todo dia dá um pouquinho e nunca tem cura, né? Às vezes acontece uma coisa muito grave. Então, pessoal, tá aí, eu espero ter respondido vocês, eu espero ter esclarecido tudo à luz das escrituras, né? Espero ter contribuído com vocês. Óbvio que isso aqui não é tudo que se tem para falar. Eu poderia falar muito mais coisas, né? Poderia anotar algumas coisas, mas vocês sabem que geralmente eu não anoto. Só quando é um tema mais complexo eu anoto, mas como dentro da correria que eu venho na semana aqui, eu já vim daquele jeito para fazer a programação, pedindo graças a Deus que Deus me use aqui, porque esses últimos dias têm sido muito corridos de trabalho, de tudo. E aí eu já vim daquele jeito aqui, mas eu espero que eu tenha servido aqui como instrumento para orientar vocês segundo a Bíblia e tirar todo o fardo da vida de vocês, e a palavra que eu tenha trazido aqui tenha trazido a orientação bíblica, tenha trazido luz, tanto para o ouvinte que enviou a pergunta quanto para você, porque hoje eu sei que esse caso aqui não é só do irmão, é o caso de muita gente aí, né? É o caso de muita gente. Eu conheço muita gente que cria filhos que não são seus, são fruto de adultério. Eu conheço pessoas que, enfim, estão ainda aceitando isso e vivendo, sendo traída. Inclusive, esses dias até uma irmã da igreja descobriu que estava sendo traída. O marido traía ela com mais de uma mulher, enganava todas ao mesmo tempo. E ela veio para se divorciar, veio chorando. A gente apoiou para que ela saísse dessa situação e tal. Depois de resolver praticamente tudo, ela disse, não, agora eu vou voltar para ele. Entendeu? Vou voltar para ele. O homem tinha até transmitido doença para ela, pegou doença, transmitiu doença para ela. Coitada da irmã, sofreu bastante com essa pessoa. E aí a gente vendo que ele estava enganando ela, mas mesmo assim ela foi lá e voltou e disse, eu vou voltar e vou continuar nessa situação. Então é muito complicado, gente, tá? Por isso que eu não tomo partido e dizer faça isso, faça aquilo. Eu digo, olha, a Bíblia diz isso, como eu falei aqui hoje, a Bíblia diz aquilo. Eu particularmente faria isso, aí é com você. Eu estou dando a minha opinião do que eu faria se fosse eu e o que a Bíblia diz, tá bom? Então Deus quer o melhor para nós, né? Deus nos chamou para a paz, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o quadro O Socorro Vem do Alto, que é o nosso quadro aqui do primeiro bloco, que nossos ouvintes enviam suas perguntas, suas dúvidas,
pedem orientação bíblica, pedem conselho, pedem socorro, literalmente, e só pode vir o socorro do alto, não pode vir do homem. Eu não tenho socorro nem para mim, quanto mais para as pessoas. Então, esse é o quadro Socorro Vem do Alto. Você quer mandar a sua pergunta, você pode mandar ela em áudio, né? Se a sua pergunta é algo que não vai te comprometer em nada, você quer mandar com a sua voz, você pode mandar ela em áudio, que a gente vai e põe aqui no ar. E aí, respondendo ao vivo. Se for mandar um áudio de 3 minutos a 3 minutos e meio, tá bom? Um áudio nesse tempo aí. Passando disso fica mais complicado, porque tem irmãos aqui que mandam áudio de 13, 14, 17 minutos. Não tem como colocar um áudio desse, tá? Então você precisa sintetizar aí e ser mais objetivo no que você quer falar. E também você pode mandar escrito. Você manda escrito, tenta ser o mais breve possível, que a gente redige, corrige. E quando é um homem a gente põe uma locução, como a gente pôs hoje. E quando é uma mulher a gente põe uma locução feminina. E aí sua pergunta vai ser respondida aqui. Aí você diz assim, pastor, eu já mandei a minha faz muito tempo, o senhor nunca respondeu. Olha, gente, às vezes você manda a pergunta e o pessoal vai falando, sua pergunta vai lá para baixo no WhatsApp. E aí a gente esquece a pergunta, porque é muita coisa que acontece, muita gente fala com a gente. Então você que quer a sua pergunta respondida, fale mais uma vez, diga assim, pastor, tá aqui minha pergunta, o senhor não respondeu. Tem pessoas que eu respondo no WhatsApp mesmo, pela quantidade de perguntas que a gente tem atrasado aqui para responder, porque vocês sabem que é uma pergunta para o programa. Então, geralmente, por semana, chegam algumas perguntas aqui. Não tem como você colocar todas e responder todas, tá certo? Então, tenha paciência que a gente vai responder, tá bom? A gente escolhe, a gente ora e diz, Senhor, vamos botar essa aqui hoje. Eu quis botar essa aqui hoje. Tinha outras na frente, mas eu quis botar essa aqui porque essa aqui é muito forte. Eu me compadeci aqui da situação desse irmão aqui. Eu coloquei essa pergunta para responder a ele e a muitas pessoas estão na audiência aí junto com a gente. Tá bom, pastor? Então, como é que eu mando? Aí você tem que pegar o WhatsApp do programa, que você vai mandar em áudio ou escrito. O WhatsApp é DDD 83, que é o DDD da Paraíba, 83, aí tem um 9 na frente e o número é 91056834, 83, 9 na frente, 839 e o número é 91056834, 839 91056834. Você manda sua pergunta, você fala com a gente, você faz parte da lista de transmissão, tá bom? E também é um número pelo qual você pode se tornar ofertante do programa. Lembrando que nosso programa não tem patrocínio, não tem comercial, não tem nada. Quem mantém esse programa no ar para você estar sendo abençoado como você foi agora são os ouvintes. Eles todos os meses mandam sua oferta para que a gente pague o nosso horário de rádio e a nossa programação continue no ar. Então se torna ofertante também. Você foi abençoado, abençoe de volta. Lembrando que esse número aí, 839-9105-6834, ele é chave Pix. Você pode fazer a sua oferta por ele, tá certo? Você pode fazer a sua oferta aí. E aí você vai estar contribuindo, fazendo parte dessa programação, tá certo? Pessoal, eu vou fazer aquele intervalo aqui que eu sempre faço, rapidinho, para tomar uma água aqui para me recompor, porque hoje, pessoal, tô sozinho aqui e falei bastante aqui. Tem pessoas que dizem, pastor, como é que o senhor segura um programa de 2 horas só com Bíblia? Como é que o senhor tem 2 horas de Bíblia para falar? Pessoal, busca. Quando a gente busca, quando a gente se alimenta da palavra, a gente tem a palavra na gente, dentro da gente. Não no papel impresso ou no celular, mas está dentro da gente. Então, quando a gente começa a abrir a boca para falar, só sai Bíblia. Então, busca a palavra que você vai ter palavra, tá certo? E hoje, muitas pessoas sobem no púlpito, não tem nada para passar, porque elas não se alimentam da palavra. Entendeu? Então, não vai ter palavra. É por isso que o povo conta muita história, faz piada, para ganhar tempo, entendeu? Mandar abraço, falar outras coisas, porque não tem palavra. Mas, graças a Deus, o Senhor tem aberto o seu bom tesouro conosco, né, com essa programação. E você está sendo abençoado, tá bom? Então se torne ofertante, mande sua pergunta. Eu vou soltar aqui esse louvor aqui para você ficar aqui conosco, não ir embora. Eu só vou tomar uma água e em seguida eu já volto com uma palavra poderosa para abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá certo? Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Eu sou uma palavra assim aqui na rádio, né? Esse tipo de palavra eu trago mais na igreja, né? É uma palavra didática. Como eu tenho mais tempo na igreja para ensinar, eu trago sempre na congregação algo assim, esse princípio, mas eu quero passar para vocês aqui algo, pelas perguntas que eu tenho resolvido aqui, no particular aqui com os irmãos da rádio no WhatsApp, com os irmãos que nos conhecem, que enviam perguntas acerca dessa área. E eu quero tratar com vocês aqui algo que, um princípio que Paulo vai ensinar para nós, lá em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6,
Paulo vai dizer assim: e isto afirmo. Paulo vai fazer uma afirmação: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, na qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Queridos, eu recebo áudios, recebo recados no WhatsApp dos irmãos pedindo oração por algumas causas, mas eu vou falar para vocês que a maioria dos motivos que eu recebo é na questão financeira. São muitas pessoas que falam da questão financeira, do que estão vivendo, e pede oração e relata o caso. Tem pessoas que até choram, né, diante da situação que estão passando. E queria eu ter o poder de ajudar essas pessoas e mudar a situação delas. Mas só que eu me lembro uma vez que chegou um homem na igreja pedindo ajuda. E ele contou a história. Eu estava na porta da congregação e ia começar o culto. Chegou um homem e uma mulher. E esse homem tinha uma atadura, um curativo, uma coisa bem grande na perna. E ele falou que sofreu um acidente de trabalho, estava sem trabalhar. E que ele estava precisando de uma ajuda e que aquela noite ali ele já tinha ido quase em todas as igrejas do bairro e ninguém atendeu a ele. Eu pensei assim, puxa vida, como é que pode as igrejas, tem pastores, tem homens e mulheres de Deus e não atende um homem com a sua esposa? E ele falou que tinha família. Eu fiz, não, aqui você vai ser atendido. Chamei o rapaz que cuidava do dinheiro da igreja e disse para ele, meu filho, vai lá e conceda algo aí para ele. E aí o irmão foi e deu uma boa quantia para ele, né? Isso era num culto de terça-feira. E aí tudo bem, foi embora. Eu fiquei feliz, né? Porque a igreja ajudou ele, atendeu. E ele beijou a minha mão assim, disse, pastor, o senhor é um homem de Deus de verdade. O senhor ajudou muito e tal. Eu fiz, o senhor não quer ficar para participar do culto com a gente, para a igreja orar por você? Não, porque eu tô naquela situação, pastor, que eu falei. Eu fiz, não, tá bom, então vai embora. Vai comprar comida para as crianças, vai resolver isso aí, tá bom. Beleza, ele foi embora. E aí nunca mais eu vi ele durante aquele tempo. Aí deu uma semana, fez o loop, deu 15 dias. Aí ele apareceu numa outra terça-feira e estava com o mesmo curativo. E ele foi e contou toda aquela situação novamente, e que agora estava mais complicado, e pediu recurso. Eu fiz, olha, eu vou fazer algo com o senhor. Hoje eu vou dar algo melhor para o senhor do que eu dei naquele dia, porque eu entendo que a sua situação está bem agravada e precisa de uma dose mais eficaz de remédio. Então senta aqui e aguarda que eu vou trazer algo mais eficiente para o senhor. Ele botou um sorriso no rosto, ficou com a mulher dele lá sentado, os dois, né? E aí começou a chegar o pessoal para o culto, e foi chegando, chegou os meninos, chegou os músicos, afinou o instrumento, começou a passar o som ali e tal, e foi enchendo de gente, aquela coisa. E eu lá na frente, e ele gesticulando comigo assim, apontando pro braço como um relógio assim, a hora. E eu fui, né? E aí a gente tava ali no meio do louvor, e do intervalo de uma música para outra, chegou o irmão e fez, pastor, aquele irmão ali tá perguntando se o senhor vai dar o dinheiro para ele, porque ele tem que ir embora, porque ele disse que as crianças estão lá precisando. Eu falei assim, eu fiz, e quem foi que disse que eu ia dar dinheiro para ele? Eu não falei que ia dar dinheiro, eu disse que ia dar algo melhor para ele hoje, que ele esperasse, porque só vai ser na hora da palavra, que é a palavra que vai mudar a vida dele. Aí o irmão foi lá e falou isso. Ele saiu revoltado, gente. A cara que ele fez, para mim, foi impagável. Eu disse, Jesus me cubra, porque a quantidade de maldição que esse homem lançou foi grande. Então, desde aquela época lá, isso foi em 2011, desde aquela época lá que eu comecei a entender que o problema da questão financeira de muita gente não é exclusivamente que chegue alguém assim, chegue para resolver dando dinheiro, né? Não é uma questão que a exclusividade daquilo é chegar e tá aqui um dinheiro, pronto, resolveu. Pronto. Essa é a única forma de resolver, é você dar dinheiro para as pessoas. Não é. O problema de muita gente está dentro do que a gente acabou de ler aqui. O que foi que Paulo disse?
Ele disse, isso aqui eu afirmo. Paulo afirmou, Paulo não disse eu acho, eu penso, Paulo disse isso aqui eu afirmo. Quem semeia pouco, colhe pouco. E Paulo não está falando aqui propriamente de uma semeadura na agricultura. Paulo está usando aqui uma analogia de agricultura para falar sobre você semear recursos na obra de Deus. Paulo está mandando aqui uma instrução para a igreja de Coríntios, para eles semearem numa obra que Paulo estava fazendo em outro lugar. E Paulo fala tudo isso, explica esse princípio para que o povo de Coríntios, que era um povo que tinha uma condição financeira abastada, pudesse semear, porque eram pessoas carnais. E aí Paulo vai ensinar esse princípio. E Paulo disse, Deus dá semente a quem semeia e pão também para essa pessoa. E ele vai multiplicar a vossa sementeira. A sementeira é dinheiro, gente. Paulo está dizendo, vai multiplicar para aquelas pessoas. Pastor, então o senhor está falando que todo mundo semeia na obra de Deus, ele não precisa fazer nada, ele multiplica. Por favor, escuta a palavra. Entende o que é que eu vou passar para aqui, um princípio, para você sair dessa vida miserável, essa vida de escassez, de pobreza. Porque o reino de Deus é um reino de ampla suficiência e compartilhamento. Entendeu? Então, Deus não quer que nenhum dos seus servos padeça miséria. Paulo padeceu, não é porque Paulo não semeava ou porque Paulo era incapaz. Paulo estava em viagem missionária, totalmente dedicado à sua missão, e Paulo passou privações. Mas aqueles que eram cristãos, fixos nas suas localidades, congregando na sua igreja local, eles tinham prosperidade. É tanto que os montantes que a igreja de Atos arrecadavam eram enormes, porque o povo era próspero. E Deus sempre teve o propósito de prosperar o seu povo. É tanto que o Salmo vai dizer que Deus ama a prosperidade do seu servo. Então essa cultura de que quanto mais miserável, quanto mais desgraçado for a sua vida e mais escassa, mais espiritual você é. Isso não existe. Isso surgiu, eu creio que da igreja romana, do voto franciscano, votos de pobreza. E aí o povo tem essa coisa na cabeça e acredita que você tem que viver essa vida. Não, Deus não quer que você viva essa vida. Entendeu? Deus quer. Agora, a princípio, entendeu? Eu vou te dar um exemplo prático aqui, dentro da mesma analogia da agricultura que Paulo fez. Por exemplo, eu fiz algo lá em casa. Eu fui na feira e eu vi um mamão muito grande. Eu disse, meu Deus, eu nunca tinha visto um mamão desse tamanho. Esse mamão aqui é enorme. Ele é absurdamente grande, esse mamão. Eu vou comprar. E a mulher botou aquele mamão na balança. Eu nem lembro quanto é que ele deu. Eu sei que ele era muito grande. Eu fiz, agora quando chegar em casa, eu vou comer, ver se ele presta. Eu cortei aquele mamão, botei na geladeira e fui comer aquele mamão. Gente, mamão muito doce. Eu nunca comi um mamão daquele jeito. Eu fiz esse mamão muito bom. Foi o que eu fiz. Eu peguei aquelas sementes dentro daquele mamão, separei elas e plantei. Plantei num canto, plantei em outro. E lá em casa tá cheio de pé de mamão. E aí agora tá dando mamão. Gente, são mamões enormes que saem daquela planta. E aí toda vez que eu chego de manhã lá, já tem um ficando assim, laranjinha, eu vou lá, pego ele, põe na geladeira e vou comer. E eu tô colhendo muitos mamões. Mas eu te pergunto, se eu tivesse pegado só uma semente, só um, e tivesse plantado só um pé, eu estaria colhendo na mesma quantidade? Eu estaria colhendo a mesma quantidade que estou agora? E se aquela semente não vingasse? O mesmo princípio se aplica quando Paulo está dizendo aqui que quem semeia pouco, colhe pouco. E Paulo falava isso para o povo de Coríntios. Se vocês não semearem nada, vocês não vão ter colheita da parte de Deus. E esse princípio, Paulo está dizendo, isto eu afirmo. Paulo não está dizendo, eu imagino, eu acho que é uma hipótese. Não, Paulo fez isso aqui, eu afirmo. Quem semeia pouco, colhe pouco. E Paulo vai falar que Deus vai multiplicar os frutos daquela sementeira. Então as pessoas precisam entender que para você sair da miséria, da pobreza, da escassez, você precisa semear no reino de Deus. Aí você fala assim, pastor, é só isso? Não. Quando você semeia no reino de Deus, Deus vai te dar a capacidade. Deus vai multiplicar as coisas na sua vida de uma forma que Ele não vai te dar só dinheiro. Ele vai te dar condições de adquirir os recursos. Porque não adianta nada, por exemplo, uma pessoa incapacitada, ela pegar 1 milhão agora. Dentro de pouco tempo, ela vai arranjar tantos problemas que ela vai ficar mais pobre, numa situação mais crítica do que ela estava. Por quê? O enriquecimento de Deus não é só colocar recursos numa pessoa. Ele quer dar capacidade de gerenciar. Vocês observam José. Deus deu uma capacidade tão extraordinária a José, que numa época que não tinha tecnologia, José conseguiu armazenar alimentos na maior nação da época, armazenar riqueza durante 7 anos, sem a tecnologia de conservação que a gente tem hoje. E José armazenou aquilo ali durante aquele tempo e a terra do Egito ficou mais próspera do que antes. Ou seja, José, um hebreu, ele trouxe prosperidade para o Egito.
ele trouxe riquezas para o faraó. Vocês observam que Daniel, ele passa 3 reinados administrando na Babilônia e na Pérsia. Ele passa esse tempo lá porque ele tinha grande capacidade. Então o enriquecimento de Deus, ele vem primeiro pela capacidade. Veja um exemplo de um irmão da igreja que eu ministrei e orei pela vida dele, de um ouvinte que foi lá, e eu ministrei pela vida dele, quando ele tinha a ideia de sair do emprego de CLT, de carteira assinada, que não dava para nada, e ele queria prosperar, e ele ofertava, dizimava, disse, olha, o primeiro ponto que Deus vai prosperar não é ele botar mais dinheiro na sua mão. Você é um cara que administra um salário mínimo, se Deus colocar mais dinheiro agora, você não vai conseguir administrar. Deus, ele vai prosperar primeiro a tua cabeça, ele vai te dar ideia, ele vai te dar capacidade de você poder alargar. Assim como foi na parábola dos talentos, que aquelas pessoas que conseguiam multiplicar o pouquinho que estava ali nas suas mãos, Deus confiava mais. Então é isso que Deus vai fazer com você. E aí comecei a falar para ele, e depois de um tempo ele tem a ideia de abrir um negócio, e quando abre um negócio começa a arrecadar mais, ganhar mais, e eu estava falando com ele esses dias, dizendo, olha, você agora está se tornando um empresário de outro nível, então a sua mentalidade tem que acompanhar o nível desse negócio, ou na verdade o seu negócio tem que acompanhar o nível hoje da sua mentalidade, porque é Deus que está te dando isso, é Deus que está te enriquecendo, porque Deus dá riquezas. A Bíblia vai dizer nos Salmos que Deus, ele é dono da terra e de toda a sua plenitude, ou seja, a terra e toda a riqueza que tem na terra é de Deus e não do homem. Então Deus, ele pode dar a quem ele quer, entendeu? Então Paulo aqui está ensinando um princípio que é muito válido, gente. Todas as pessoas que comigo reclamam de uma vida financeira escassa, apertada, que não tem nada, todas essas pessoas têm problema em semear na obra de Deus. Tem problema. Uma vez um irmão me chamou uma irmã, na verdade, disse que eu fazia sacrifício de tolo. Ela disse isso comigo, falando na verdade para o marido dela veio me falar que eu fazia sacrifício de tolo, porque eu tirei da minha casa para semear na obra, porque a obra estava necessitada. E ela disse, isso aí Deus não quer, isso é um sacrifício de um tolo, falou comigo. Só que cada um sabe a intimidade que tem com Deus, né? Eu conheço já o Deus que eu sirvo, eu fui e fiz aquilo ali. E passei um período de aperto porque eu fiz aquilo. Só que eu sabia que eu não estava fazendo um sacrifício de tolo, de idiota. Eu sabia que eu fiz aquilo ali e eu estava semeando. E algo para crescer e dar fruto demora um tempo para você colher. Então eu fiz aquilo ali e mais tarde Deus me abriu uma porta muitas vezes, eu acho que 20 vezes maior do que o que eu tinha semeado. Aquilo é o que? Uma colheita, gente. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Entendeu? Eu fiz aquilo ali e eu colhi muitas vezes mais. E se for para eu dar testemunho aqui para vocês, eu não gosto muito de entrar em detalhes nisso, mas todos os anos eu tenho colhido na área financeira, porque eu semeio na obra de Deus. Semeio aqui na rádio, eu semeio na igreja, eu semeio em outros projetos, entendeu? Teve um tempo que eu semeei muito num pastor, que é amigo meu, um pastor muito querido, um dos poucos homens de Deus que são homens de Deus de verdade que eu conheço, que ele implantou 4 igrejas na África, e eu passei um tempo muito bom semeando ali. E no tempo que eu semeava, estava muito difícil a situação para mim, eu não colhia nada, mas fiquei semeando. Depois de um tempo, se for calcular o montante que eu botei lá para a obra da África e o que eu colhi é muito maior, é mais de 20 vezes maior. Então sempre a gente vai colher mais do que a gente semeia. Então quando as pessoas não entendem princípios, elas vivem aprisionadas dentro da religião. E eu vejo muita gente dentro da igreja viver à base de empréstimo com agiota, com esse tipo de gente. Um crente de verdade, ele pode passar um período de aperto no momento que ele está semeando, mas depois vai vir a colheita. E Paulo está ensinando um princípio para a igreja de Coríntios. Esse princípio aqui é maravilhoso. Isso aqui não podia ser aplicado só para a igreja de Coríntios, para qualquer igreja, sabe? Então hoje a gente tem esse pessoal que ensina na internet. Eu acho interessante, muitos pastores que se dizem reformados, é uma baita de uma hipocrisia. Eles falaram, olha, Paulo viveu uma vida pobre, uma vida humilde, essa coisa de dinheiro não tem nada a ver com Deus. E eles vão ensinando, e o povo, eita, tem um monte de jovem lá ouvindo eles como se fossem grandes mestres. Jesus viveu uma vida de sacrifício, e ele fala bem bonito e convence as pessoas com aquela eloquência. E eu acho interessante que esses homens que estão pregando isso, eles têm uma vida abastada, eles ganham com o ministério, e tem um aí que é um dos maiores fariseus da internet, que se diz reformado, hoje ele vende curso.
Ou seja, ele vende coisa relativa à palavra. E vive uma vida assim, mas ele prega quase que um voto franciscano de pobreza para as pessoas. E a Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, existe louvor à pobreza, à escassez. A escassez é fruto da improdutividade, é fruto da queda do homem. Adão não tinha falta de nada quando ele estava no Éden. A escassez passa a vir após o pecado. As maldições da terra produziam abrolho. E das secas, das estiagens, começa a vir após o pecado. Então todas as maldições de escassez, elas vêm após o pecado. Deus não fez Adão lá e Adão vivia em escassez. Adão vivia em abundância. E Deus sempre prometeu abundância ao seu povo se lhe obedecesse. Então Deus também tem abundância para o seu povo. Então essa ideia do povo ver miserável, ver gemendo e achar que é uma prova que Deus está fazendo, não tem nada a ver. Tem a ver com duas coisas. As pessoas, primeiro, não semeiam na obra de Deus. E segundo, a mente é improdutiva. A prosperidade começa dentro da cabeça. Entendeu? Então quando você começa a frutificar dentro da sua cabeça, você vai ser próspero. Entendeu? Então a prosperidade começa dentro da cabeça das pessoas. E hoje eu falo com muitos pastores, com amigos que tem um ministério escasso, a vida é escassa, o coitado está ali dependendo das ofertas, então os irmãos têm uma mente escassa, muitos são só negadores de dízimo, só negadores de oferta, não dizime, e o coitado do pastor depende daquela igreja. Então o irmão não dá, falta para ele porque ele não colhe nada que ele não planta, o coitado do pastor que depende daquela obra também não tem nada, e é uma escassez generalizada. Aí de outro lado já vem os falsos profetas, que são os mentirosos, os picaretas, que roubam, enganam, que estão milionários roubando as pessoas, enganando o povo, fazendo um culto ao dinheiro, entendeu? Blasfemando e fazendo o povo dar até o que não tem, numa perspectiva totalmente errada do que Paulo ensinou aqui, entendeu? Totalmente errada. E aí temos dois extremos, a ala da miséria e a ala da picaretagem, da enganação. E aí, quando a gente toca nesse tema, as pessoas, elas se constrangem. Eu tenho pastores amigos que não conseguem falar sobre finanças porque eles têm vergonha. Eles se constrangem e não ensinam para o povo. E lá na igreja eu ensino para as pessoas. Teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: pastor, eu não tenho colhido nada. Eu vejo as pessoas dando testemunho que Deus abençoou e tal, e não sei o que. Deus me odeia, pastor. Eu falei: não, minha irmã, Deus odeia a senhora por quê? A senhora está em pecado? Eu falei: não estou em pecado. Mas porque eu estou aqui na igreja, já vi vários irmãos dar um testemunho que Deus abençoou com a casa, com isso, que fez aquilo outro, e eu não tenho nada, pastor. Nem minha aposentadoria eu consigo. Eu disse: olha, irmã, Deus não tem raiva da senhora, Deus não está com ódio, Deus não está fechando as portas para a senhora. Deus não é responsável por isso daí. Deus não é responsável por isso. A senhora tem que entender que Deus tem princípios e a Bíblia inteira tem princípio, entendeu? Por exemplo, se você peca, há uma maldição sobre o pecado e aí você vai colher a maldição. Mas se você se arrepende, há uma bênção sobre os arrependidos. Então isso já é um princípio. Eu fiz da mesma forma, acontece na área de prosperar e na área financeira, para que você prospere. Então eu vou dizer um princípio para a senhora, o princípio de semear. O que é que a senhora tem semeado para colher? Ela: não, mas porque é muito pouco e tal. Eu falei: não, irmã, não importa o valor. A Bíblia fala que se a gente conseguir ser fiel num pouquinho, Deus nos porá sobre um muito, porque também isso é gradativo. Se você administra um pouco e é fiel num pouco, Deus te põe sobre um muito, e aí vai, e por aí você vai crescendo. Esse é um princípio. Então, a senhora não está colhendo nada, não é porque Deus odeia a senhora e prefere aqueles irmãos, é porque a senhora não semeia nada, entendeu? A senhora está improdutiva. A sua mente está produzindo alguma coisa? A senhora passa o dia inteiro em casa, esperando que num processo desse a senhora seja aposentada e consiga se aposentar e tal. A senhora não está produzindo nada, a senhora tem que ser produtiva. A sua mente tem que produzir algo, a senhora tem que produzir algo. A senhora observa a terra. Olha a terra, como é interessante. Cai uma semente na terra, bate a água na terra, e aí uma planta surge dali e começa a frutificar. Se Deus fez uma planta para dar fruto, imagine a senhora. Então a senhora precisa desses princípios na sua vida. E eu falei isso para ela, e aí você já sabe, a pessoa não fica muito satisfeita de ouvir isso, porque tem-se uma ideia que os falsos profetas passam, quase que não sai o nome deles, eles passam, que se você não fizer nada, Deus vai te dar, e eles começam com aquela voz efusiva: olha que Deus vai te dar, Ele vai tirar do ímpio para te dar. Aí todo mundo fica ali, improdutivo, preguiçoso, não semeia nada e acha que vai colher, e todo mundo vive na miséria, entendeu? E eu falo isso porque nossa igreja está numa periferia e muitas pessoas ali têm essa mentalidade. Então eu trabalho muito na mente dos irmãos para que eles possam obter prosperidade, entendeu?
Prosperidade de verdade. Prosperidade, gente, não tá ligada a dinheiro. Prosperidade é você ser uma pessoa que onde você chega as coisas frutificam, entendeu? Por exemplo, eu cheguei aqui nessa rádio e eu peguei um valor na época que eu tinha guardado no banco e comecei esse programa e paguei 6 meses adiantado. E aí quando eu entrei aqui nessa rádio, o que foi que eu fiz aqui? Eu prosperei aqui dentro. Ou seja, um programa que eu ia passar só 6 meses, que era o dinheiro do meu bolso, o que foi que Deus fez? Eu comecei a pregar e aqui começou a prosperar. As pessoas começaram a ouvir, as pessoas começaram a se converter, as pessoas começaram a ser doutrinadas, a se libertar, a mudar de vida. Deus curou câncer de ouvinte aqui. Teve ouvinte que estava com câncer, me ligou para ir na casa dela, câncer na mama, fui lá, orei, a pessoa foi curada e foi lá na igreja e mostrou o exame sendo curado. Entendeu? Então, Deus fez muita coisa aqui na rádio e aí foi crescendo e aí se multiplicou. O programa era só 1 hora. E aí depois ele aumentou para 2 horas. E depois eu comecei a botar o programa na quarta. E agora eu tô com um propósito maior, gente. Eu tô orando por um propósito ainda maior dentro dessa rádio aqui, que brevemente vocês vão saber. Então, ou seja, eu vim para aqui e prosperei. Então a prosperidade não tá relativa a dinheiro. Alguém podia na época dizer assim, tá aqui 30 mil, paga essa rádio. E eu começava a pregar aqui e aconteceu o seguinte, o dinheiro ia acabando, os 30 mil. O povo não ouvia a rádio, não gostava do programa, parar de ouvir e no final sair do ar. Ou seja, então prosperidade não está ligada a dinheiro. Prosperidade está ligada à capacidade que a gente tem de multiplicar as coisas onde a gente chega, onde a gente põe a mão e a coisa cresce, a coisa flui, entendeu? Essa é a prosperidade. E Paulo está falando desse princípio, que quando você semeia, você vai ter uma colheita. Você já imaginou um agricultor que subsiste daquilo que ele planta e vende, né? Aí ele vai, o agricultor, e aí ele fica receoso de gastar suas sementes ali e não ter o fruto que ele deseja. E ele está sem fé, ele planta pouco. E tem um agricultor vizinho que plantou tudo que tinha. Então temos 2 agricultores com 2 atitudes diferentes do mesmo solo. Aí o vizinho vai e colhe bastante, e o outro colhe pouco. E ele fica, Deus, o senhor não gosta de mim, porque esse cara aqui colheu mais do que eu. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o que ele semeou. Então você só vai colher na sua vida o que você semeia. Então tem muita gente aqui que está na pobreza porque tem semeado pobreza. Como é que você semeia a pobreza? Você chega na hora da oferta da igreja, você pega a cédula mais velha que você tem, mais amassada, você joga ali dentro, você nem ora, você nem fala com Deus, você nem consagra, entendeu? Tem gente que semeia pobreza. A gente fez a doação de roupa para os moradores de rua, que a gente faz ação social. Teve gente que mandou peça íntima suja. Tiveram mulheres que mandaram para doação peça íntima suja. Tiveram pessoas que mandaram sapatos rasgados. Tiveram pessoas que mandaram roupas rasgadas, desbotadas. O que essa pessoa está semeando? Pobreza. Entendeu? Tiveram pessoas que doaram roupas sujas, gente. Suja. A gente jogou no lixo. Entendeu? Agora teve gente que comprou roupa na loja. Teve gente que mandou roupa no saco, na loja, e semeou. Ou seja, ele está semeando o quê? Ele está semeando prosperidade. Ele está semeando algo para ele colher algo grande na vida dele. Então, essa coisa que fica, Deus gosta desse, Deus gosta daquele, e tem gente que fica com inveja sentado na cadeira ouvindo o testemunho de vitória do outro, por quê? Porque não semeia nada. O invejoso, a pessoa que tem inveja do testemunho de quem prospera, é sempre uma pessoa que não tem coragem de semear nada, entendeu? Eu fico muito triste que até na igreja que eu prego tem gente assim. Tem gente que é miserável, dá só o dízimo contado, dá só aquilo ali, não semeia nada. Tem a oportunidade de semear, mas não semeia nada. Aí quando sobe alguém para dar um culto de ação de graça, contar o testemunho de um voto que fez de algo, a pessoa fica sentada com aquela cara de invejoso, com raiva lá na igreja que eu prego. Por quê? Porque não semeia. Então tem pessoas que colhem pobreza, escassez, porque semeia pobreza. A pessoa não quer produzir nada, a pessoa é preguiçosa, a pessoa acorda tarde, não faz nada, fica sentado, procurando profecia na internet de que vai chegar um dinheiro na tua porta, fica tentando instalar aplicativo que vai dar R$20, R$30 se você instalar. A pessoa está semeando miséria. Mas eu tenho um testemunho de um varão na igreja, desempregado, que ele começou dizimando R$1. Ele disse, pastor, eu comecei dizimando R$1, pastor. Eu comecei dizimando R$1. Eu fui no mercado, um jovem, né? Não era nem um homem, era um jovem. E eu comecei a embalar, e num dia eu fiz R$10 e o Senhor pregou sobre esse princípio de semeadura. Eu semeei R$1. A minha primeira semeadura foi R$1. Isso ele estava falando no dia que ele chegou e ele botou um pacote de dinheiro só com nota de 100. Ele disse, está aqui, pastor. Eu disse, irmão, o que é isso? Você está trabalhando com o quê? Com tráfico, com roubo? Ele falou, não, pastor, Deus tem me prosperado. A minha função naquela loja pode ser baixa, mas Deus tem me prosperado. Eu emprestei dinheiro ao frente de loja, que eu acho que é um tipo de gerente. Eu emprestei dinheiro ao frente de loja, eu emprestei dinheiro a pessoas que têm uma função mais alta que a minha.
Mas por quê? Porque eu aprendi a semear. Quando o Senhor fala que a igreja está precisando de algo, eu não vejo assim, ai meu Deus, vai pedir dinheiro, ai escassez. Eu vejo como uma oportunidade de eu conseguir mais. Está aqui, eu estou semeando. E ele botou lá. E era um irmão extremamente próspero. E tinha gente com uma condição muito maior. Teve gente da nossa igreja que tem uma condição muito maior, emprego federal, emprego municipal, estadual, pessoas que têm uma condição melhor e miserável. Andava fedendo, feito um miserável, roupa suja, carro velho, miserável. Por quê? Não semeia nada, não colhe nada, semeia pobreza, semeia miséria. A oferta é uma miséria. Tudo que faz é com miséria para a igreja, entendeu? Se vai doar uma roupa velha, surrada, rasgada, um lixo, entendeu? Se vai participar de algo na igreja, é sempre dando o pior, vai colher o pior. Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba, que o homem semeia, ele vai colher, entendeu? Ele vai colher. Aí um irmão chegou para mim e falou assim, mas pastor, por que o senhor deu a sua moto lá na igreja, o senhor deu a moto, o senhor podia ter vendido, essa moto aí tá nova, e aí se o senhor vendesse, eu fiz, olha irmão, eu não dei a moto na igreja, eu semeei a moto, é diferente, eu não dei, dar é uma coisa, semear é outra, eu semeei a moto, e aí eu dei uma moto, e depois Deus me deu um carro de colheita. Então eu dei uma moto e Deus me deu um carro. Não estou falando que isso aqui é uma barganha. Estou falando de uma pessoa que está dedicada à obra, que está semeando na obra, que quer ver o crescimento da obra e que semeou uma coisa menor e colheu uma maior. É só isso. A gente precisa tratar disso na igreja para a gente combater as duas alas. Os picaretas, ladrões, enganadores, que estão fazendo da igreja um banco, que eles são milionários, vendendo tudo dentro da igreja, vendendo tudo, até a alma dos irmãos eles vendem ao diabo. E a parte que diz que todos os miseráveis que vivem em escassez são os que agradam a Deus. Eu faço ação social, eu prego pra gente na rua que está em situação de miséria, prego dentro de presídio, prego dentro de presídio. Eu vou dizer uma coisa, as pessoas mais arrogantes e soberbas que eu vi são as pessoas que estão em miséria. Entendeu? Uma mulher uma vez quase jogou a sopa em cima de mim, a sopa quente, quando eu fui distribuir, que eu comecei a pregar pra ela, que eu comecei a ministrar pra ela, ela pegou e disse... Eu não preciso ficar ouvindo uma ladainha dessa para comer essa miséria, e jogou a sopa no chão. Pra você ver a arrogância daquela pessoa. Aí eu peguei e falei, hoje eu entendo porque a senhora está aqui na rua. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbos. Então a gente precisa aprender que a Bíblia tem princípio. Entendeu? Dinheiro não é maldição não, gente. Dinheiro não é maldição não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, lá em Timóteo, é a raiz dos males. Tem gente que fala, gente, eu não quero dinheiro, eu vivo na miséria, pedindo emprestado a um e a outro, comendo o pior dessa terra, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz dos males. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, entendeu? É a raiz de todos os males. Como tem pastores hoje que são avarentos e tarados pelo dinheiro e vendem tudo, do mesmo jeito que eu falei, tem pessoas que também estão na miséria. Não é porque eles estão na miséria porque eles não têm amor ao dinheiro. Eles estão na miséria porque o pouco que eles pegam, eles não têm coragem de semear, eles comem. Então se você pegar semente em vez de plantar, você come, você não vai colher nada, entendeu? Quando eu iniciei o programa na rádio, só pra gente fechar aqui, pra caminhar pro final, minha filha ia nascer, minha terceira filha ia nascer, e eu tava sem contrato na empresa, e tava esperando um contrato que só ia ser no outro ano, 6 meses pra frente. Então tinha duas coisas que eu podia fazer: pegar o dinheiro que estava lá depositado no banco e usar ele para comprar um enxoval para minha filha, garantir aqueles 6 meses ali da minha vida com ela e esperar os outros 6 meses para ver se ia acontecer alguma coisa, ou pegar aquele dinheiro, semear na obra de Deus aqui na rádio e ver o que ia acontecer. Então eu fiquei entre aquilo ali, e eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, porque ela pode ter muitos defeitos e problemas assim como eu tenho, mas uma coisa ela tem: o que eu topar com Deus, ela topa. Se eu topar me arrebentar no meio, ela diz, a gente se arrebenta junto. E eu disse, olha, a chamada de Deus é para ir para a rádio. E ela vai começar como? Eu vai começar com o que tem na conta. Lá, o que tiver na conta, a gente vai rapar e botar lá. E aí, tá dentro? Tô dentro. Não vai ter enxoval para beber, não vai ter nada para beber. Vai ser na tora aqui. A gente vai na fé. Ela, tamo dentro. E ela foi comigo. E aí a gente foi e fez aquilo ali. Eu vou te falar, com sinceridade, os 6 meses que eu paguei aqui da rádio, os 6 meses que a gente viveu, foi 6 meses de extrema dificuldade que a gente passou, sendo provado naquela semeadora. Mas eu vou te falar que quando chegou o mês de abril, eu peguei um contrato nos Estados Unidos para eu trabalhar do Brasil para os Estados Unidos, trabalhar 3 dias por semana, 1h30 por cada dia, ou seja, eu só trabalhava 3 dias por semana e 1h30 por dia e recebia em dólar. E a gente pegou aquilo ali. E aí quando a gente colhe o fruto, eu fui logo pro monte com ela, orar, agradecer, e eu disse, minha filha, eu não sei nem explicar a alegria, não é nem por causa do dinheiro, é por causa que a gente conseguiu passar por isso, a gente conseguiu viver isso, a gente conseguiu, sabe, tá me dando até mais autoridade para pregar, tá me dando alegria porque a gente conseguiu viver isso. Então não é nem por causa do valor,
Mas a pessoa que não semeia nada, a única coisa que ela tem para chegar para contar para você é amargura, é luta, é prova, é dificuldade. Ela nunca tem nada, nunca dá nada para ela. Ela tá sempre na dificuldade, entendeu? Então, gente, tá aqui um princípio. Eu não tive nem tempo assim para pregar mesmo, para enumerar ponto a ponto, mas pelo menos eu consegui passar o básico aqui para vocês saírem dessa situação. Eu fico triste porque tem até um ouvinte da rádio que me pede dinheiro. Uma vez uma irmã que eu não sei nem quem é, ela ligou. Ela falou no WhatsApp, é muita mensagem. Foi, pastor, eu tô falando, o senhor não responde. Eu fiz, irmã, é porque é muita gente, tô trabalhando aqui e tal. Ela fez, mas deixa eu contar minha situação, contou a situação bem triste. Eu falei, me empreste R$250, pastor, porque aí eu vou lhe pagar, eu sou ouvinte do seu programa. Eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, a senhora não tá ouvindo o programa não? Ontem eu tava pedindo uma oferta pra gente conseguir botar o programa em 2 horários e tal, não sei o que. E outra coisa, eu disse pra ela, se eu for emprestar dinheiro a todo mundo da rádio que pede dinheiro, no final não vou ter nem pra mim, entendeu? E eu fico triste com aquilo, porque a pessoa tá com a Bíblia na mão, tá com Paulo aqui trazendo uma afirmação, um princípio, mas ela não consegue entender que dentro daquele princípio Deus vai abençoar ela. Eu digo, meu Deus do céu, o princípio tá aqui, tá na cara, tá aqui a revelação. E eu vou falar pra vocês que eu fui de uma igreja de linha pentecostal quando eu me converti. Lá não tinha muito ensino bíblico. E assim, eu vivia um tempo da minha juventude muito escasso. Eu nunca gostei de ficar escorado da minha mãe, dependendo da minha mãe pra nada. Então eu vivia uma juventude muito escassa. E eu achava que quanto mais escassez, mais espiritualidade. Era mais ou menos o que se pregava naquela igreja que eu congregava. Eu vivi muito escasso. Mas depois, quando eu passei a comer a palavra, buscar na palavra, gente, Deus fez coisas maravilhosas, gente. Deus fez coisa tremenda na minha vida, nessa área, sabe? Eu posso dizer como Paulo, né? Sei viver sem nada e sei viver numa situação melhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, entendeu? Então eu quero declarar para vocês aqui que Deus quer abençoar vocês. Deus quer abençoar vocês. Agora tem princípio, gente. Sai dessa coisa de live, de falso profeta, que Deus vai te dar. Sai desse negócio. O cara tá aí rico na casa dele aí, com dinheiro roubado da igreja, enganando pessoas. Aí na casa dele dizendo, olha, conta 7 dias. Igual o irmão que disse, pastor, tem um cara aí que faz uma live, que ele mandou eu contar 7 dias pra vitória. Eu comecei a marcar no calendário. Ficou aquela expectativa. Chegou o último dia, pastor. Eu fiquei até meia-noite acreditando que ia acontecer. Eu disse, meu irmão, ainda tá ouvindo aquele homem ali, aquele cara nem se converteu, pelo amor de Deus. Então saia disso, vá para a Bíblia, vá para os princípios da Bíblia. Não tem como o princípio dar errado. Se você plantou, você vai colher, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso aí. Eu queria pregar mais sobre esse tema. Qualquer dia eu faço um estudo numa live aí pra gente falar para isso, porque eu tenho um sentimento que Deus tem no Salmo, quando Deus diz assim, Deus ama a prosperidade do seu servo. Então Deus ama que você prospere. E quando eu falo prospere, não é só dinheiro. A pessoa que só pensa em dinheiro, ela não prospera, ela é miserável. A pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, ela é miserável. Quando eu falo prospere, você prospera em tudo, corpo, alma e espírito. A tua mente muda, a tua atitude muda, o teu comportamento muda. E você passa a ser uma pessoa abençoada em tudo que você vai fazer. E aí as coisas vão dar certo pra você, tá bom? Então fica aí com essa palavra, com essa reflexão. Não deu nem tempo pra pregar aqui mesmo, mas eu tenho certeza que se você absorver de bom grado aí, Deus vai fazer coisa grande na tua vida e você é o próximo a dar o testemunho aqui na rádio, tá bom? E se Deus fizer isso, dê o testemunho, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente tá aqui, Deus permitindo, tá bom? Então, quinta-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai estar aqui às 22 horas. A gente tá aqui, mas você que chegou depois e diz assim, puxa, pastor, tava tão bom, eu não peguei o programa. Meu Deus, como é que eu faço pra ouvir? Vou ter que esperar quinta que vem? Não, tem uma notícia boa pra você. Você vai entrar no YouTube agora, vai escrever RBT Plus e você vai ver uma logozinha lá com a gota. Aí você clica lá, se inscreve, ativa o sininho e você vai ver todas as pregações dos programas. Você vai acompanhar o programa todo, que tem 2 blocos. O quadro Socorro Vem do Alto, onde a gente responde os ouvintes, e o segundo bloco, que é os Profetas da Última Hora, onde a gente traz uma palavra aqui, uma reflexão, um ensino para a tua vida, tá bom? Então você vai poder acompanhar lá esse programa todinho aí, tá certo? E lembrando que a nossa programação aqui ela é mantida no ar. Não tem comercial, não tem abraço para ninguém aqui. O programa é livre dessas coisas aqui, é só palavra, mas ela é mantida com a oferta dos ouvintes. Então você pode se tornar um ofertante dessa programação, você pode semear nessa programação aqui e fazer parte da linha de frente que abençoe esse programa, tá certo? Então, como é que eu faço, pastor? Eu quero sim abençoar, eu fui abençoado, eu quero abençoar. Como é que eu faço para abençoar? Você vai falar conosco no WhatsApp, que é o 839-9105-6834. Lembrando que o DDD 83 da Paraíba tem o 9 na frente e o número é 839-9105-6834.
6834. 839-9105-6834. Pronto. Esse é o número do WhatsApp. Ele também é chave Pix. Se você usa o Pix, você pode fazer sua oferta. Se você não usa, você fala com a gente, que tem vários métodos para você poder semear aqui na rádio. Eu tenho certeza que você vai colher, assim como todos os ouvintes têm colhido, tá certo? Só não colhe quem está semeando e vivendo no pecado. Aí é impossível colher. Se você está vivendo no pecado, você não vai colher nada. Mas se você está vivendo uma vida reta diante de Deus, está semeando, pode se preparar que Deus vai te dar a colheita, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, eu já passei das horas aqui, extrapolei tudo aqui. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês todos. Fique com Deus. Se Deus me permitir, quinta-feira que vem estarei de volta aqui, ministrando aqui, sendo instrumento para abençoar a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Fui.